Olá, boa noite. Estamos começando aqui o nosso programa Replay de toda segunda-feira, onde a gente vai destacar muita coisa para você aqui sobre o nosso esporte e a gente vai trazer futebol feminino. Teve polêmica semana passada do futebol feminino e as polêmicas tiveram desenrolamento com o tempo, vai desenrolando, até que teve um final, parece que feliz. Daqui a pouco a gente explica que é sobre uma história lá do jogo do time do Guarani. Lembra que a gente chegou a fazer entrevista com o presidente do Guarani, o Soares Leite Machado, sobre uma espécie de um áudio que tinha vazado do Ronaldo Gelim, chateado, tinha um acordo, não tinha, enfim, a gente vai trazer esse assunto daqui a pouquinho aqui no programa Replay. Vamos também falar sobre o Icasa que é líder da Série B do Campeonato Cearense, após vencer o time do Guarani de Sobral. As duas equipes brigavam pelo topo da tabela e deu Verdão do Cariri aí podendo ficar em primeiro lugar. O time já viaja, agora vai ter que jogar fora de Juazeiro do Norte. Vamos falar sobre o Guarani. Leão do Mercado jogou hoje à tarde num jogo de 3 pênaltis, onde apenas 2 entraram. E detalhe, viu? Quem perdeu o pênalti foi o Guarani. Poderia ter vencido o jogo de virada hoje lá no Inaldão. Leão do Mercado rebaixado para a Série B do Campeonato Cearense. Quem também foi rebaixado foi o Pacajus, que ontem perdeu para o time do Barbalha, e a Raposa Caririense conseguiu se manter. O Cariri tem representante da elite do futebol cearense em 2024. O Barbalha está lá. E ontem repercutiu bastante um vídeo que nós colocamos no nosso Instagram, no Replay com o Tony Souza, do goleiro Lyon, que acabou fazendo desabafo e meio que extravasou nesse desabafo e ganhou uma grande repercussão lá no nosso Instagram, nas redes sociais. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Inclusive, está para participar hoje do programa o presidente do Barbalha, José Ayrton Coelho, o Lourão, e também o goleiro Lyon. Os dois vão participar aqui do programa para falar sobre esse momento do Barbalha e também explicar um pouco esse desabafo do goleiro da Raposa Caririense. E o Iguatu, hein? Iguatu viaja hoje, não, de hoje para amanhã, rumo a São Paulo, porque quinta-feira tem Copa do Brasil contra o Santos. E no sábado, o jogo que era no sábado, foi adiado, né? Não vai ser mais no sábado, vai ser no domingo contra o Ceará, semifinal do Campeonato Cearense. Já deu para perceber que tem muita coisa para a gente falar aqui, né, no nosso replay de hoje. Lembrando que a gente é uma parceria com o site Miséria, miseria.com.br, seu principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Acesse www.miseria.com.br, tá ok? E você que está querendo aproveitar esse espaço que nós estamos aqui para fazer um podcast, um programa gravado, um programa ao vivo, para YouTube, para TV, fica à vontade. Você pode entrar em contato lá. Fale conosco no site Miséria e aí você vai poder saber como aproveitar bem esse espaço com ótimos equipamentos, excelentes profissionais aqui da redação do site Miséria, como nós fazemos toda semana aqui com o programa Replay, tá ok? Abraçar os amigos da Rádio Torcida K, também parceiro nosso, tem Torcida K no aplicativo próprio, também na Rádiosnet, Rádio Torcida K, destacando muito sobre o futebol cearense. E aí convido a você para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, Replay com o Tony Souza, dá a curtidinha, deixa aquele like, é importante para a gente, acione o sininho, porque sempre que tiver nova postagem, o próprio YouTube vai tratar de lhe comunicar que tem novidade, tá ok? E aproveita, compartilha com a galera, avisa que o programa Replay já está no ar e aí a gente vai falar muito sobre esporte aqui no programa de hoje. Eu estou hoje com a camisa aqui da Raposa Metropolitana, o time do Caucaia, que hoje empatou com o Guarani. É uma homenagem que a gente faz aqui ao Caucaia, por ser uma das equipes que, além de estar na Série D do Campeonato Brasileiro, mas se mantém, né? A gente vai hoje dividir um pouco o programa. Um momento eu vou ficar com a camisa do Caucaia, em outro momento com a camisa do Barbalha, para fazer essa homenagem a essas duas equipes que acabaram tendo que jogar o quadrangular da morte e conseguiram se manter na elite do futebol cearense. Abraçar aqui o Roberto Góes, presidente do time do Caucaia, com quem a gente conversou já à tarde, acabou me presenteando com essa camisa da Raposa Metropolitana. Roberto Carlos, Erandi, toda a comissão técnica lá do Caucaia, um abraço bem forte. Jogadores, tive a oportunidade de conversar hoje com o Leilon, com o Guto, atletas que passaram aqui pelo nosso futebol, né, pelo Icasa, pelo Guarani, por outras equipes também, enfim, tá bom? Abraçar o pessoal do Caucaia e a gente vai daqui a pouquinho, inclusive lá no nosso Instagram,
Replay com Tony Souza, tem uma entrevista lá com o Everton, que fez o gol do time do Caucaia hoje de pênalti, experiente Everton, com passagem por várias equipes do futebol brasileiro, inclusive o Grêmio de futebol porto-alegrense, e também com o Roberto Carlos, que já fala do planejamento do Caucaia para a Série D do Campeonato Brasileiro. E olha, o próximo jogo entre Caucaia e Barbalha pelo quadrangular da morte não é só para cumprir tabela não, viu? A gente vai explicar isso daqui a pouquinho para você que está acompanhando a gente, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal no YouTube, segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza, e acesse também o nosso site, replay.tv.br. Começamos recentemente, finalzinho do ano passado a gente entrou com replay.tv.br. Tivemos um problema lá no servidor, trocamos de servidor e já voltamos com nova roupagem. Está aí na tela o nosso site, replay.tv.br, com as notícias de esporte, dando um destaque especial para o esporte local, tá bom? Mas a gente também traz notícias nacionais, algumas notícias da capital, mas o foco principal é para o esporte, de uma forma geral, no interior. O futebol é meio que o carro-chefe, mas a gente quer divulgar várias situações, como está aí a cearense, né, a Micaele Sol, que acabou se destacando na Colômbia, numa competição de windsurf, e também está aí no nosso site, replay.tv.br. Comece a acessar, que tem muita coisa bacana para você, com certeza, com vídeos também lá dentro das nossas matérias, tá certo? Bom, deixa eu trazer aqui o boa noite dos nossos convidados de hoje, os primeiros convidados, porque a gente vai ter aqui ainda outras pessoas, vamos ter o presidente do Barbalha, que vai vir aqui falar conosco sobre esse momento da Raposa, o goleiro Leon, que desabafou, pois é, a gente vai entender esse desabafo dele aqui também no programa hoje, aqui no Replay. Mas deixa eu receber aqui a representante feminina hoje. A gente anunciou que a nossa querida Lídia, a Lili, que chegou a ser inclusive delegada da Federação Cearense de Futebol em um jogo do meio de semana lá em Barbalha, acho que foi Barbalha, aliás, Guarani e Barbalha pela Série A do Campeonato Cearense, né? E também a Carolzinha do R4, que eles estariam aqui no programa hoje, infelizmente, acabaram tendo compromissos de última hora, inadiáveis, e não puderam vir. Mas a minha querida Jana, a Jana Soares, está aqui representando a mulherada aqui no programa Replay. Jana, prazer estar te recebendo aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite para você. Você vai ser hoje o símbolo do futebol feminino, da mulherada que bate bola aqui no Cariri. Tá bom, Jana? Boa noite. Boa noite, Tony. Boa noite a toda a galera que está nos acompanhando. É uma satisfação estar aqui nesse espaço de fala sobre o futebol feminino. E agradecer a você por nos dar esse espaço, né? Joaçal, não é isso? Joaçal. Joaçal, mas no Campeonato Cearense, e Joaçal estava representando o time de casa. Exato. Então, nossa querida Jana, pessoal, você vai, aquela que tem a canhotinha venenosa, a Jana. E eu estava vendo, Jana, e criaram uma modalidade aqui agora na região do Cariri, que é o negócio do 1 contra 1. Né? X1, o X1, pronto. Eu vi o pessoal agora falando desse negócio de 1x1. E tem um X1 também feminino, é isso, Jana? Na verdade, foi algo bem aleatório mesmo. Fizeram um convite pra gente, né? Juntou uma outra pessoa, também da Joaçal, e a gente quis participar. A gente foi fazer uma abertura de um X1 masculino. Então, primeiro foi assim, o meu que é uma coisa de exibição, foi. E aí ficou coisa séria. Pra ver se vai continuar. A gente até foi desafiada, mas até agora não entraram em contato novamente pra gente fazer um outro X2. Só fizeram o desafio e ficou nisso mesmo? Foi. A gente vai falar com a Jana daqui a pouquinho mais com a nossa querida Jana. Vou mostrar imagens da Jana aqui também, tá certo? A Jana que faz parte da Joaçal e também acabou defendendo o Icasa, foi feita uma parceria entre Joaçal e o Icasa durante o Campeonato Cearense. Também conosco aqui, figurinha conhecida aqui do Replay, nosso querido Arclébio Soares, técnico do R4, foi técnico do Guarani durante o Campeonato Cearense, foi campeão da Copa Replay de futebol feminino, que a gente realizou em 2021, que a Jana também jogou. Na época ela estava no Centro Esportivo de Futebol Feminino, Exato. Que era o projeto da Bebel, que era Joaçal, acabaram mudando de nome, porque a Bebel queria divulgar um pouco esse projeto novo dela. E o Arclébio está aqui com a gente. Boa noite, Arclébio. Prazer estar te recebendo aqui, meu querido. Boa noite, Tony. Boa noite, Janaína. Boa noite também a toda a sua audiência aí do seu programa, que é de suma importância, né? E a audiência fazer parte desse programa.
E queria aqui agradecer o espaço também que você sempre dá e sempre fornece ao futebol feminino, né? Aproveitar aqui para falar alguma coisa do nosso projeto que vai vir agora do profissional, né? Disputar a terceira divisão do brasileiro. E aí a gente vem para poder esclarecer mais algumas coisas aí. Pronto, a gente vai conversar com a Clébio, com a Janaína, lembrando que a gente vai ainda ter hoje aqui no programa o goleiro Leon do Barbalha, também o presidente do Barbalha, o Lourão, o Icasa está no topo da tabela da Série B do Campeonato Cearense. Enfim, a gente vai destacar muito sobre o nosso futebol, tá certo? Deixa eu aproveitar logo aqui no começo, deixa eu falar aqui sobre a Cachaça Luanda. Olha, se tem uma cachaça de primeira linha aqui no estado do Ceará, é a Cachaça Luanda. Tá aí imagens para você da Cachaça Luanda, que não deixa a desejar em nada as grandes cachaças do Brasil. Se fala que a melhor cachaça que existe no país é lá em Minas Gerais, né? O pessoal fala muito lá que em Minas Gerais é que tem a cachaça boa. Pois olha, deixa eu informar aqui para vocês que nós temos também o Engenho Luanda, lá na Chapada do Araripe, em Barbalha, e a cachaça Luanda, cachaça de alambique de alta qualidade, aroma e gosto naturais e únicos. Conheça a cachaça Luanda, tá bom? A cachaça Luanda que fica ali em Barbalha e que já está com um trabalho assim muito bacana de divulgação, né? Você está vendo aí imagens lá da cachaça Luanda, que fica no sítio Luanda. O nome Luanda muita gente não sabe, mas é exatamente por conta do sítio, que é Luanda, que fica ali no distrito de Arajara. Então, entre as melhores cachaças do Brasil, você tem a cachaça Luanda. Telefone para contato é o 88 DDD 88 99961 2486. Bota a imagem de novo aí, por favor, da cachaça Luanda, Kleber, para a galera ir se acostumando e ver quem mais. Que cachaça boa, viu? Vou falar, estou falando porque eu conheço. Eu tomei, gostei da cachaça e essa, não confunda cachaça com aguardente, viu, gente? Aguardente é uma coisa, cachaça é outra. Aí é cachaça Luanda, cachaça mesmo. DDD 88 99961 2486, tá ok? DDD 88 99961 2486, cachaça Luanda, pode ter certeza que está entre as melhores cachaças do Brasil. Nível maravilhoso. Então, para você que não conhece, pode ir lá no Engenho Luanda, que fica lá no distrito de Arajara, em Barbalha. Tá querendo entrar em contato, né? Também vender aí no seu comércio, no seu restaurante, a cachaça. Ontem eles fizeram a degustação lá no Terraço, no Crato, restaurante Terraço. Foi uma maravilha. Então tá aí para você, Cachaça Luanda, contato 88DDD 99961 2486, Cachaça Luanda. Bom, deixa eu falar aqui sobre o futebol feminino. A gente teve uma entrevista com o presidente do time do Guarani, o Soares Leite Machado, né? E aí a gente falou sobre a situação do Guarani, essa questão de suspeita de manipulação de resultado, várias coisas, e a gente fez essa entrevista no Instagram. Tá lá no nosso Instagram, Replay com o Tony Souza, a entrevista com o Soares Leite Machado. E aí, como a gente queria pegar essa semana, é a semana, dia quarta-feira, dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, a gente pegou esse trecho porque virou polêmica essa história de que o Guarani poderia não ter a mesma parceria que teve no Campeonato Cearense do R4. E aí iria disputar o Campeonato Brasileiro, mas ia montar um time do zero. Pois bem, nós conversamos com o Soares Leite Machado sobre isso lá no Inaldão durante a semana. Deixa eu botar só esse trechinho para você ver aqui essa situação que virou polêmica nas redes sociais. Teve até um áudio do Angelim demonstrando uma certa chateação. E a gente conversou com o Soares sobre isso. Veja aí. Surgiu uma polêmica agora essa semana sobre o futebol feminino. Um áudio, inclusive, vazou do Ronaldo Angelim, estava rolando aí nos grupos de WhatsApp, de que ele estaria chateado, teria feito um acordo com o Guarani, porque o Guarani ficou em terceiro lugar no Campeonato Cearense Feminino do ano passado e teria vaga para uma divisão do Campeonato Brasileiro. E que, nesse caso, o R4, que foi quem fez a parceria durante o feminino, teria sido preterido para colocar o feminino do Campo Grande. O que é que você pode falar sobre essa situação? Primeiro, eu não vou botar o feminino do Campo Grande porque o nome é Guarani. Nem clube feminino eu tenho, porque quando eu disputei o Cearense, foi formado de última hora. Eu não tenho clube feminino. Segundo,
Ronaldo não me procurou. Quando veio me procurar, vou explicar aqui. Há 15 dias atrás, a CBF pediu para que o Guarani emitisse um ofício dizendo se ia ou se não ia. Se eu emito esse ofício dizendo que não ia, como era que seria? Por quê? Porque ninguém me procurou. Então, é eu que tenho que procurar? Não, eu tenho que formar um clube. Você não sabia de nenhum acordo do Guarani? De maneira alguma. Não sabia de acordo nenhum. Apenas eu esperei que alguém me procurasse e fosse lá. Quando alguém veio me procurar, eu digo, eu vou ter que fazer uma peneira para poder aparecer alguém. Aí, na hora que eu falei que ia a peneira, veio dizer que esse áudio. Quer dizer aqui, é meu amigo Ronaldo, que eu não tenho nada contra. Agora, eu ia formar o time para colocar. Como foi ele que conseguiu a vaga, ele no ditado da palavra, que foi ele que disputou, nós estamos de porta aberta para conversar, para que o Guarani participe. Quem tem mais interesse nisso aí sou eu, que o Guarani participe do Campeonato Brasileiro. Porque se eu não tivesse enviado o ofício, quem ia era o Juazeiro Empreendimentos. Ou seja, foi um erro de comunicação, na verdade. Exatamente. E infelizmente eu tenho que abrir a boca e dizer assim, que o Guarani é sempre assim, ninguém nos procura, e quando nos procura é para detonar. Então, procura para saber a realidade das coisas, para depois detonar se eu estou certo ou se eu estou errado. Bom, tá aí o Soares Leite Machado falando sobre essa situação que acabou gerando uma certa polêmica nas redes sociais. E aí, como eu não sou baú, né, então eu fui atrás de quem? Procurar pessoal do outro lado para falar. E procurei o Arclébio, né, nem cheguei a conversar com o Ronaldo Angelim, mas conversei com o Arclébio sobre essa situação. E aí eu convidei para vir para cá. Arclébio está aqui, inclusive com a camisa R4 e Guarani. Aí eu lhe pergunto, Arclébio, fumaram o cachimbo da paz, tomaram o cafezinho da harmonia, ou o chazinho, como é que está aí entre R4 e Guarani? Segue polêmico ou está tudo tranquilo? Não, graças a Deus está tudo tranquilo, né? Foi só um mal entendido mesmo, um erro de comunicação. Ronaldo conversou com o Soares hoje, eu também falei com ele. E graças a Deus foi tudo resolvido, né? Uma coisa besta, coisa de disse-me-disse, aí acaba que gera uma polêmica. Mas eu sabia que Soares não é disso, Soares é um cara honesto e cumpre com o que realmente estava acordado, né? Na verdade, o acordo foi feito, só para poder recapitular com o pessoal, o acordo foi feito ano passado, durante o Campeonato Cearense Feminino. Isso. Só que o Soares não era o presidente do Guarani. Aliás, o Campo Grande estava jogando esse campeonato, participando também. Era Campo Grande, Guarani e Casa e Juazeiro Empreendimentos. Então, assim, ele chegou, mas ninguém passou esse acordo que tinha com o R4, é isso? Exato. Mas aí, graças a Deus, a gente conversou e deu tudo certo, né? Ele se prontificou em nos ajudar no que for possível. E tá aí. O Ronaldo está correndo atrás aí de trazer algumas contratações para contratação pontual, a gente vai dar prioridade realmente a quem está aqui, né? Uhum. E aí trazer algumas contratações pontuais para fortalecer o elenco, né? Me diga uma coisa, o campeonato começa agora em abril? Dia 15 de abril. 15 de abril, ou seja, a gente tem pouco mais de um mês. Isso. Já está treinando? Como é que é esse trabalho de treinamento? Porque, por exemplo, eu fico vendo a Jana nas redes sociais publica, faz funcional, é isso, Jana? É. Você treina sozinha? Treino sozinha. E com o Joaçal, como é a dificuldade? Tem como treinar com frequência? Ou assim, vocês têm que se adequar ao tempo de todo mundo para poder fazer esse treinamento? Na verdade, a primeira dificuldade é de achar um espaço para treinar, porque na maioria das vezes sempre, ou já tem, né? Sempre tá, a modalidade masculina sempre está à frente, na verdade, para treinar. Lá no ginásio, que seria um local, né, para a gente treinar, a gente nunca consegue ordem lá, então a gente acaba correndo para as escolas. Porque sempre já está ocupado. Sempre tem um horário ocupado de racha, né? A prioridade deveria ser para times, né? Porque a gente tem a finalidade de estar participando de campeonato. Aí a gente já encontra essa dificuldade daí, mas a gente treina na segunda e na quarta, que a gente tanto é quadra como tem o futebol também, campo, né? A prioridade do Joaçal é futebol de salão, futsal. Salão. Mas ainda tem esse trabalho de campo que está aprimorando. Exato. Só 2 vezes por semana? Só 2 vezes por semana. E o R4, como é que fica, Clébio? O R4 a gente nunca parou, né? Mas assim, quando terminou o Campeonato Cearense,
Aquelas atletas que eram de fora, a gente mandou para casa. E as atletas que são daqui, a gente tentou dar continuidade. Algumas não estão indo, está indo só uma parte, né? Só que a partir de segunda-feira que a gente vai começar realmente o trabalho em 2 turnos, né? Esse de fora que você diz, qual é a jogadora assim, mais distante? Onde é que ela mora para vocês juntarem aqui? Como é que funciona? No caso, era a Thaís, né? A goleira, né? Que era do Ceará e veio emprestado por... Então ela é de Fortaleza. Fortaleza. Ela veio para cá, então aqui vocês arrumam alojamento, local para ficar. Exato. É nessa linha aí. Nessa linha. Ou seja, é o que acontece no futebol profissional, que a gente não tem costume de ver acontecer no futebol feminino, mas que acontece no R4. Que acontece, exatamente. É difícil a gente manter, a gente correr atrás. Na verdade, é Ronaldo, né? Ronaldo é quem realmente corre atrás, que banca e a gente, no Campeonato Cearense, batalhou para ter essa vaga e agora a gente vai tentar fazer uma boa campanha, né? E para isso a gente vai dar prioridade ao elenco que a gente já tem, as meninas que já vem treinando, e agregar algumas pontualmente, né? Até porque recurso financeiro é pouco, né? O masculino já tem a dificuldade que tem, imagina o feminino, né? É verdade. Kleber, a gente tem umas imagens aí da Copa Replay de futebol feminino. Queria que você botasse essas imagens aí da final da decisão, porque a decisão a gente tinha o Arclébio de um lado como técnico e tinha a Jana do outro como jogadora, porque a Jana estava no centro de formação feminino. Foi um jogo que começou à tarde, nessa competição. Olha, se tiver, me avise, porque aí eu me corrijo. Mas eu não conheço nenhuma competição de futebol feminino no estado do Ceará onde todos os jogos foram transmitidos. Estão todos os jogos aqui no canal no YouTube, com os melhores momentos, enfim, todos os jogos. Não vi nenhum. Nem o Campeonato Cearense do ano passado teve todos os jogos transmitidos. A Copa Replay não. Nós transmitimos todos os jogos, dando destaque para o futebol feminino da nossa região. Bom, aí a gente está vendo os melhores momentos da final, que foi o Centro de Formação Feminino Cariri, que é esse projeto da Bebel, que é da Joaçal, e o R4. Eu te pergunto, Arclébio, esse time aí, a base, ainda hoje vocês estão trabalhando com eles? Sim, a base ainda está, eu diria que 60% das meninas que estão aí estão com a gente ainda. Então, essas meninas que estão trabalhando hoje são as meninas que vão disputar o Campeonato Brasileiro? Isso, exatamente. A gente agora, o R4 agora é projeto, né? A gente conseguiu criar o CNPJ, que a gente queria profissionalizar mais, os valores ficou inviável. Quanto né? É que está hoje para profissionalizar um time? Se eu não me engano, é 600 e alguma coisa, 623 600 mil. 600 mil. É mesmo, rapaz. 600 mil reais. Exato. Para ter um campeonato que às vezes não tem nem marca, como o feminino não tinha. E aí Será a gente possível? correu atrás, mas quando viu os valores, aí não, vamos ficar... É para não registrar mesmo, Exato. Né? Já é uma coisa para dificuldade. Pelo que parece, é isso. Eu acho que poderia depois dar uma condição a mais, porque a gente vê dificuldade no futebol masculino, imagine no futebol feminino, como não deve ser. Esse campeonato, assim, eu tenho uma grata satisfação com essa Copa Replay. A gente tem um projeto para fazer a segunda edição, mas eu fiquei muito grato por ver os talentos que nós temos aqui na região, né? E eu acho que assim, o R4 com o Joaçal, né, já que aí era centro de formação feminino, mas que é o Joaçal na verdade, são hoje as duas melhores equipes. Dá para destacar assim, outras equipes, além dessas duas, aqui na região, assim, de repente com nível, para tentar disputar uma competição em nível estadual ou até alguma coisa mais regional, Arclébio? Eu acho que hoje tem o Nápoles, né? O Nápoles Roberto, que fez a parceria com o Juazeiro na época do Cearense. Inclusive, eu compartilhei aqui no Instagram hoje, eu não confesso que eu não consegui falar com o Roberto, porque a gente estava no Inaldão, no jogo do Caucaia com o Guarani. Porque parece que teve um acidente com um ônibus do Nápoles. Se vocês ficaram sabendo, se a gente ficou sabendo. Sabe quando é que eles iam, gente? Eles queriam disputar uma competição em Palmirim. Em Palmirim. Isso. E aí acabou tendo problema com o ônibus, mas parece que foi só um problema mecânico. Parece que né? as meninas postaram hoje que teve 3 meninas que ainda lesionaram um pouquinho.
se machucaram, mas nada grave. Nada grave. Então, assim, a gente vê que é a dificuldade. O Roberto é um cara que tem um esforço, uma dedicação muito grande. Aliás, foi quem trouxe o primeiro futebol pioneiro, né? O primeiro time de futebol feminino do Cariri foi o Roberto. Feminino aqui no Cariri. Que foi o Nápoles, né? Então, assim, é o primeiro time de futebol feminino e, assim, a gente sempre gostou muito de destacar o Nápoles nesse sentido. Tem condição do R4 buscar, nessas contratações, tá olhando para as meninas daqui também? Ou vai só vir de fora? Como é que está funcionando esse? Não, tá olhando as meninas daqui também. A gente, na verdade, a gente já conhece, né? A gente vai tentar contactar e, caso seja viável, a gente vai contratar. Para ouvir dizer que a Bebel não libera a menina dela, é verdade. Jana? Jana, né? Já botou aí, Jana, é verdade. Diz que a Bebel. Tá vendo aí o gol da Camila, que é sobrinha do Ronaldo Angelim, né? Que fez esse gol aí, que foi o gol da vitória do R4 da Copa Replay. Inclusive, um gol muito parecido com o gol do Ronaldo Angelim pelo Flamengo contra o Grêmio, né? Escanteio da esquerda e cabeceou para dentro do gol. Gol muito semelhante. Jana, a Bebel libera ou não libera, Jana? Hein? Se o R4, o Guarani R4, disser assim, rapaz, eu quero umas 3 meninas ali do Joaçal, será que vai, hein? Ou tem que amolecer o coração da Bebel, hein, Jana? Tem que amolecer. Achei bom. É porque a gente é uma equipe muito fechada, assim, a gente compete muito fora. Aí ela sempre gosta de manter aquele elenco fechado. Aí por ser quadra e não a gente não está treinando tanto o campo, aí acaba que tira esse nosso foco, né, das meninas de quadra. Quanto tempo o Campeonato Brasileiro, Arclério? Quanto tempo o Campeonato Brasileiro? Quanto tempo? Sim, a duração da competição? Acho que vai até junho. Junho, isso. Abril, maio, 3 anos. Bebel, dá para emprestar, Bebel. Dá para emprestar. Não vai levar todo o time não, né, Cleber? Leva ali umas meninas 3 ou 4 ou 5. É porque assim, existe uma rivalidade aqui no futebol feminino que eu nunca vi. Ah, é, né? Assim, cria uma rivalidade que não tem sentido. Porque assim, um exemplo começou no Campeonato Cearense. Era para ter sido, na reunião que fizeram, era para ter sido o campeão daqui disputar com... O campeão de lá. Não, o campeão daqui já tem uma vaga na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. E depois disputar com o campeão de lá. Aí inverteram. O campeão daqui ia disputar com o campeão de lá e quem fosse campeão geral era quem tinha vaga no Brasileiro. Quer dizer... Dificultou para nós mesmos. Para aqui, para o interior. Para o interior, aí favoreceu quem estava na capital. Quer dizer, quando junta, não vê o bem do futebol feminino local. Por exemplo, o Guarani vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A3 feminino. Dava muito bem para alguns clubes daqui tentar agregar, ajudar de alguma forma, para que aquelas meninas que vão disputar o futebol, o Campeonato Brasileiro, 90% poderia ser daqui. Entendeu? Regionalizar e quem só engrandeceu o futebol local. E tem uma coisa também que, assim, eu acho que as equipes daqui hoje estão no patamar de serem um trampolim, né? Porque vamos aqui, a gente fala nessa situação, mas onde é que está, por exemplo, a Thaís Ferrer, né? Exato. Thaís Ferrer hoje está no Japão. E eu acho que a gente tem que vislumbrar isso hoje. Lógico, seria muito bom que a gente tivesse um Joaçal muito forte para brigar com o nível nacional, um R4 forte para jogar em nível nacional. Mas aí, por exemplo, a gente tem essa dificuldade hoje. Então, por que não fazer com que essas meninas, que a Jana, que a Carol, que a Thaís, que a Amanda, estou citando aqui o nome de algumas, de repente não sejam vistas por outras equipes. A Emily, por exemplo, que hoje é do Fortaleza, estava emprestado para o Guarani, né, para o R4, que é jovem, já foi até para o Grêmio, acabou não ficando lá. Por que essas meninas não serem vistas por outras equipes, né? A Nila, que faz gol danado, Nila, artilheira inclusive da Copa Replay, de ser vista por outras equipes. A Jana hoje está jogando no Joaçal e de repente está jogando no Ceará, no Fortaleza, ou no Vitória da Bahia, ou ir para o Flamengo, o Vasco. Inclusive, teve uma atleta nossa, a Bia, lá de Vaz Alegre, que ela estava jogando na nossa equipe, sub-20, o olheiro do Fortaleza veio, levou ela para jogar o sub-20 e se destacou tanto
que vai jogar o profissional, série A2 do brasileiro. Então, eu vejo isso, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que pensar no fortalecimento das equipes, tem. Mas a gente tem que dar oportunidade para esse jogador. Porque a canhotinha dessa jovem aqui é um negócio sério. Kleber, bota um vídeo aí da nossa querida Janaína aqui, da Jana, por favor. A Jana tem uma canhotinha, rapaz, venenosa. Eu acho que, não sei se era um X, como é o desafio? É um X2. Um X2. Eu tô com trauma de X, que é um negócio sério. Olha aí, eu não sei quem é a jogadora que tocou a bola para você. A outra foi Mari, ela é da Joaçal também. Aí, ó, olha aí, ó, a Janaína Pai puxa a bola pro meio, olha o que é que ela faz. É muito marmanjo que não tem uma canhotinha dessa não, meu amigo. Que puxa a bola ali pro meio, ó, e bota lá para dentro. Tem muito marmanjo que eu não vejo fazer isso aí não. Tá entendendo? Então por que não aproveitar o talento dessas meninas que, tá entendendo? Que estão aí jogando bola, com dificuldade, que não tem tempo para treinar, não tem um trabalho de base nem nada, e aparecer para uma competição nacional, uma competição regional, ao ponto de despertar o interesse de um clube grande. E eu acho que é muito massa você chegar aqui, como a Thaís, por exemplo, disse, que jogou lá no Napoli, né, que joga com as meninas aqui. Eu vejo quando a Thaís está aqui, há um carinho muito grande das meninas, porque nós não temos mais Thaís, né? Não ter outras Dudas, enfim, e outras meninas que tiveram oportunidade de jogar fora e esse trampolim acontecer, até que haja um fortalecimento das equipes, para que essas equipes estejam disputando as competições nacionais. E o nível assim nacional não está tão longe da gente não, pô. Porque você assiste os jogos do brasileiro feminino, você vê ali algumas equipes que se destacam, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Internacional, mas tem outras equipes que estão praticamente no nosso nível também, pô. E que estão disputando. E estão disputando o brasileiro. Tem uma imagenzinha da Carol aí, bota a Carol. Carol não pôde vir, mas vou botar a imagem da Carol, nossa querida Carolzinha, lá do R4. Acho que tem um gol da Carol aí, que a Carol ia participar aqui, acabou não podendo vir para aqui para o programa, mas ela faz parte do R4, jogou também o Campeonato Cearense pelo Guarani. Vai continuar no R4 a Carolzinha? Vai. Olha a Carolzinha, dominou de canhota, meteu a perna direita. Olha a tranquilidade, eu vou dizer, melhor do que muito jogador do masculino do Guarani aí, viu? Muito, mas é muito. Botasse a Jana e a Carol jogando o Campeonato Cearense masculino, eu duvido elas tomar aquele vexame que fizeram lá no Iguatu. Duvido. Duvido deu dó. Olha aí a dominada, ó. Domina e mete a perna direita, ó. Golaço, a bola foi lá no ângulo. A nossa querida Carol. Eu acho que essa aí foi na Copa Replay. Foi na Copa Replay aí que a Carol... Foi Copa Replay, exatamente. Foi da Copa Replay. Olha aí, e lá, pessoal, aqui no canal, depois você pode ver os melhores momentos, tem todos os jogos, e com gols belíssimos. A Nila mesmo foi artilheira, fez lindos gols, jogando aí pela Copa Replay. Mostra a foto aqui da nossa querida Jana com a camisa do Icasa. A Jana esteve com a camisa do Icasa, eu acho que é uma falha grande ainda, que os nossos clubes têm. E aí foi o clássico, né? Faz tempo que a gente não tem clássico Icasa e Guarani, mas tivemos no feminino. Teve. Olha aí, ó. Teve só o primeiro, não, o segundo não teve. O segundo não teve, né? Pois é. Teve eu soube que teve umas tretas aí de casa. O pessoal de casa tentar organizar para botar um time. Acho que todos os times de futebol profissional, daqui a pouco tem o presidente do Barbalha, o Lourão, e o goleiro Nion vão estar aqui com a gente. Barbalha é para ter time de futebol feminino. É porque masculino já está difícil, né? Mas acho que tem que começar a trabalhar com isso. O Crato, Cobrinha, você prometeu botar um time feminino, Cobrinha. Cadê o time feminino do Crato? Icasa, Guarani, eu acho que todo mundo tem que trabalhar também com futebol feminino. Se não tem, pega alguém, entrega o departamento de futebol feminino, só olha, está aqui, o departamento é seu, organiza aí o negócio. Tem que tentar fazer uma coisa assim, porque o futebol feminino já está crescendo demais. Eu acho que a gente poderia ter um futebol feminino mais forte aqui na região do Cariri. Jana, qual é a dificuldade que tem hoje o futebol feminino do Cariri? Para poder, assim, alavancar de uma forma de dizer, bom, a gente alcançou o nosso lugar, vamos brigar de igual para igual com as grandes da capital, por exemplo. Eu acho que falta a questão do querer, né? Às vezes eles montam alguma equipe só para jogar aquele campeonato e por fim fechar parceria e não dar aquela continuidade, né, ao trabalho. Então acho que essa visibilidade acho que deveria ter, né, em questão de querer de fato montar aquela equipe feminina e dar continuidade ao trabalho, né? Em resumo, falta de vontade. Exato.
Falta só Porque interesse. Hoje quem faz esse trabalho de base, acho que a única pessoa que faz é a Bebel, né? Minha treinadora. Ela tem um projeto lá na Areninha, tem os outros pontos, né, de referência também, que ela abriu no Pelúzio, com algumas meninas também dessa base, entre 14 e 18 anos. Tá instalando agora no Edvard. Então, ela é quem faz esse trabalho de base com as meninas, na verdade. Ou seja, são meninas que não necessariamente jogam no Joaçal. Isso. É um trabalho para que elas aprendam a jogar futebol. Porque a gente conseguiu formalizar o projeto, né? Que é o CFFC. Ela conseguiu formalizar, ela criou o CNPJ, então foi um avanço para a gente, né? Eu acho que tem que trabalhar demais, gente, sabe, com isso aqui. Tem muita gente mandando mensagem aqui, pessoal. José Teodoro está com a gente, Ana Carolina também está aqui, o Alan Rodrigues, o Aerno Avelino, deixa eu ver quem mais, o Edson Alves também está por aqui, o Gilberto Santana, o pessoal que está deixando aqui o boa noite, agradeço demais. Tá bom? A gente vai daqui a pouco estar pegando aqui algumas perguntas e respondendo, tá? João Preto também está por aqui, que está em Santa Catarina, lá em Florianópolis. Roberto Maguila, jogava demais, Roberto. Ainda joga, né, Roberto? Só ninguém descobre a idade de Roberto Maguila, mas nem os irmãos dele sabem, cara, nunca vi. Aí não é gato mais não, é de Guaxinim para lá. Roberto Maguila, um abraço, meu querido. Cariri Telecom também está por aqui. Deixa eu ver aqui, Alan Antônio leva o Maguila e o Ailton para o programa, é muita história. Vamos trazer o Ailton e o Maguila. Só não quero Ailton como juiz, pelo amor de Deus, faz uma raiva danada. Rochelle Show deixando boa noite aqui também para os convidados. Deixa eu ver quem mais aqui. Cadê? Lili, nossa querida Lili, que não pôde vir, mas está acompanhando a gente também por lá. O Roberto disse, grande amigo Arclébio, conhecido como Topeira, show de bola. Aqui, o Maguila é uma resenha. Aí o Té Alencar também está aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais também está deixando mensagem. José Eudes também está aqui. O futebol feminino do Cariri é forte. Deveriam os times de Fortaleza olharem mais para as meninas, diz aqui o José Eudes. Professor Thales também está com a gente. Gildásio Furtado também por aqui. Lana Souza está lá em Praia Grande, Litoral Paulista também acompanhando. Vilaneide Lopes, parabéns, sucesso, está dizendo aqui ela. Deusivan Macedo, estou ligado aqui do Icó, parabéns ao Marcelão, toda a garotada do Barbalha pela permanência na elite do futebol cearense. Goleiro Leon, pegou tudo, diz aqui o Deusivan. Pedro Jocélio também, Renata deixando boa noite, Andressa Rocha também deixando boa noite, enfim, pessoal aqui acompanhando a gente. Essa Janaína brilha muito no futebol feminino, diz aqui a Andressa Rocha, também acho, viu, Andressa? Joga demais. Igor Oliveira também aqui acompanhando a gente. Compartilha com a galera, tá, pessoal? O programa tá no ar, avisa o pessoal que tá no ar, vamos falar ainda do Icasa, do Guarani, vamos falar do Crato, do Barbalha. O goleiro Leon tá aqui, o goleiro Leon tava meio cabeça quente lá depois do jogo, o homem desabafou. Vai já conversar com a gente aqui. O presidente do Barbalha também está por aqui, tá bom? Bermânio Silva também está aqui. Bermânio, técnico de enfermagem. Boa noite, Bermânio. Deixa eu dizer para você que é o seguinte, a Thaís, a gente pediu aqui uma pizza do Val quando nós chegamos aqui, lá da pizza do Val. A gente saiu do Inaldão, veio direto para o estúdio aqui do Miséria. Aí o meu amigo Guto Vital estava louco, porque ele veio para editar os gols. Foram 3 pênaltis hoje lá no jogo do Guarani, só 2 entraram. Uma bola não entrou. Aí fica difícil, né, Guarani? Perdendo o pênalti fica difícil. Aí o que acontece? Aí quando nós chegamos aqui, chegou a pizza, calabresa, o Guto já estava aqui empolgado, eu já tinha comido. Aí chega a Janaína. Ah, Jana, você quer pizza? Eu disse, eu sou fitness. Você não come pizza, Jana? Uma vez por mês é que eu como. Por quê? Porque a Jana gosta de frutas, verduras e legumes da Perboni Brasil, cara. São 30 anos da Perboni Brasil no país e aqui na região do Cariri a gente está com quase 10 anos, né, da Perboni Brasil. Então faz o seguinte, faz como minha querida Jana, que mantém a forma, ela treina sozinha, mas procura se alimentar saudavelmente, não é como o Guto, que de vez em quando ele sai da linha, ela não, ela só uma vez por mês é que ela disse que sai da linha. Então geralmente é o quê? Produtos da Perboni Brasil. Eu só como frutas, verduras e legumes se for da Perboni Brasil. Então aproveite, tá bom? Você que é comerciante, tem sua mercantil, sua mercearia, seu sacolão, sua venda, sua bodega, quer oferecer o que há de melhor para o seu cliente? Frutas e verduras e legumes da Perboni Brasil. Tem completo mix de importado e nacional. Perboni Brasil,
fruto de uma geração saudável. Tem o Instagram da Perboni Brasil. Se você for botar Perboni, você vai encontrar vários Perbonis no Instagram. Mas o nosso Perboni aqui do Cariri é @Perboni_Brasil_Cariri. @Perboni_Brasil_Cariri. E aí na tela para você está o telefone, DDD 88 99918 8131. DDD 88 99918 8131. Até porque é bom dizer que tem gente que às vezes vem da Paraíba, vem do Pernambuco, do Piauí, que fica aqui divisa com a região do Cariri e é cliente da Perboni Brasil, tá bom? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, também apoiando o futebol, né, o esporte aqui na região do Cariri. Olha a pergunta, se tem pizza eu chego já. Já era ela. Eu disse a você, venha direto para cá, não veio, aí ficou aí, vê navios. Lara Carvalho também está por aqui, o Tasso também está por aqui acompanhando a gente. Eu estou com a camisa do Caucaia para fazer uma homenagem à Raposa Metropolitana, que está na elite do futebol cearense em 2024. Parabéns, Caucaia. E vai ter, olha, eu vou já explicar por que é que a última rodada entre Caucaia e Barbalha não é só para cumprir tabela. Vale e vale muito, mas eu explico daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Arclébio, começa quando o trabalho lá da Série C do Campeonato Brasileiro? Segunda-feira. Segunda-feira já começa, vai ter apresentação. Onde é que vocês vão ficar treinando? CT do Guarani. CT do Guarani, então vai estar treinando lá. Tem um campo Angelim, tem um campo no sítio também, né? Tem, o Society lá. Aonde é o sítio? Lá nos Popô. Lá nos Popôs. É. Mas aí, como é Futebol Association, como diz, então é no campo lá do Guarani. Exato. Que horas vai ser a segunda-feira a apresentação? Eu creio que a partir de 10 horas. 10 horas, se der Exato. certo, a gente vai lá dar um pulinho para poder fazer esse registro com as meninas, tá bom? Tranquilo. Quero desejar boa sorte aí para vocês, o Guarani R4, que possa fazer um excelente trabalho e que, até para valorizar o nosso futebol, para trazer alegria para esse Guarani, que é a torcida que está sofrida. Se no masculino não deu, moçada, vamos apoiar o futebol feminino, que a mulherada com certeza vai se dedicar a agarrar essa oportunidade e começar a treinar. Então o treinamento vai ser todo dia. Todo dia. É o trabalho como se fosse futebol profissional. Exatamente, realmente. exatamente. Né? Então, ótimo. Desejo boa sorte, agradeço demais pela atenção aqui, tá bom, Arclébio? Tá, obrigado, Tony, pelo espaço mais uma vez. E vamos aí, né? Vamos dar continuidade ao trabalho e que Deus possa estar à frente do nosso trabalho aí para que possa nos abençoar e a gente possa fazer não só uma boa campanha, mas quem sabe o acesso para a Série A2 do brasileiro, né? Tá certo. Angelinho, um abraço, parabéns aí pelo trabalho com o futebol feminino aqui na região do Cariri. Federação Cearense de Futebol, facilitar para profissional pessoal. 600 mil conto é dinheiro demais, minha gente. Só para registrar. É CBF. É CBF. CBF, pelo amor de Deus. Doutor Mauro, ligadinha lá para os caras da CBF. Ó, CBF, a gente está começando o trabalho, pessoal do interior. Baixa aí, dá uma pancadazinha aí. Baixa para 10 mil. Não, aí tá aí bom, ficava né? mais fácil. Baixa para 10 mil, rapaz. Depois a gente vai dar retorno, relaxa. Vamos fortalecer o futebol feminino, pelo amor de Deus. O pessoal aqui trabalha sério, tá bom? Doutor Mauro, dê uma ligadinha lá para a CBF. Só lembrar também que vai ter uma peneira lá em Caririaçu, né? Dia 19. Dia 19 agora, de março. Dia 19 agora. Dia de São José. Exato. Espera terminar a chuva, que vai chover, viu? Dia 19, pode ter certeza. Dá a chuvinha, deixa o gramadozinho bom e faz lá em Caririaçu. O campo lá diz que é bom, né? O campo lá. O campo lá é excelente. Pronto, show de bola. Minha querida Jana, moça da canhotinha vendedora. Bebel, sensibilize o seu coração. Empreste umas jogadoras para o R4 Guarani, que dá certo demais. Doido para ver essa canhota fazendo gol aí no Brasileiro também. Jana, minha querida, obrigado aqui pela participação aqui no programa, tá bom? Boa sorte aí no trabalho de vocês na Joaçal, no projeto, que você também participa do projeto. Isso, aí participo. Com a Bebel. Leve meu abraço para as meninas da Joaçal, do Centro de Formação de Futebol Feminino Cariri, para a Bebel. E aí você conversa com a Bebel para amolecer o coração dela. Só 3 meses, empréstimo. Nem demora, né não, Arclébio? 3 mesinhos, né? É ligeiro demais, ó. Passa rápido. Jana, obrigado, minha querida. Eu que agradeço novamente pelo espaço, né? E deixo aqui em aberto para quem quiser conhecer o projeto da Bebel, que além de estar formando grandes atletas, também forma grandes pessoas, né? Grandes mulheres. Onde é que o pessoal quer conhecer? A gente treina na Areninha, na terça e na quinta-feira. A Areninha do Limoeiro? Do Parque São Geraldo. Parque São Geraldo. De 6
às 8 da noite. É porque o né? pessoal acostumou chamar a Areninha do Limoeiro, né? Que é essa dali do Parque São Geraldo, né? Enfim, como queira, escolha. O Limoeiro ou o Parque São Geraldo é a mesma Areninha, então vai para lá. Quais são os dias e horários? Os dias são terça e quinta, das 6 às 8, né? 6 às 8 da noite. Exato, à noite. E tem a das escolas, mas é diretamente com as meninas da escola, é isso? Oi? Esse das escolas, Escola Peluso, tem outra Isso, escola? são núcleos que a gente tem. Mas é com meninas das escolas próprias da são comunidade? com as meninas da escola e também da comunidade, que ela faz esse trabalho. Tem Instagram? Tem Instagram da Joaçal, que pode estar acompanhando, é Joaçal EC. E por lá a gente está sempre divulgando os nossos trabalhos, dias de treino, tudo bem direitinho. Estou em alguma competição agora? A gente vai jogar esse domingo agora uma competição em Pernambuco, Santa Cruz, de quadra. Santa Cruz? Exato. Qual Santa Cruz? Santa Cruz de Capibaribe? Agora você me pegou. Pois depois a gente fica sabendo, a gente bota lá no Instagram então. Tá Mas vamos certo. jogar domingo. Isso, a gente joga domingo, é um torneio que vai ter lá. Tá bom então. Traga o troféu pra gente, mais Tá um, certo. tá bom? Nossa querida Jana. Carolzinha, sinta-se abraçado por nós, a Carolzinha não pôde vir. E a Lídia, mostra a foto da Carol e da Lídia, que infelizmente elas não puderam vir. A Carol, que faz parte do R4, esteve no Guarani durante o Campeonato Cearense. Aí é a Lili, que a gente chama de Lili, mas é a Lídia. Aí ela foi no dia que ela estreou como delegada da Federação Cearense de Futebol. A nossa querida Lídia, que foi delegada do jogo entre Guarani e Barbalha, lá no Inaldão. E ela trabalha também, ela trabalha também com o pessoal da Federação Cearense de Futebol. Tá um gol de placa que fez a Federação Cearense de Futebol, valorizar a mulherada que tem aqui na região do Cariri, não tem que estar trazendo sempre o pessoal de Fortaleza. Bacana essa atitude do pessoal da federação. Eu critico quando tem que criticar, quando tem que elogiar, eu elogio. Mas foi bacana essa iniciativa de valorizar a mulherada aqui da região no futebol. E aí a nossa querida Carol, que faz uns golaçozinhos também, camisa 8 aí do Guarani R4, aí foi durante o Campeonato Cearense, lá no Inaldão, a nossa querida Carol, que era para estar aqui com a gente, inclusive também trabalha lá, faz trabalhos com a Federação Cearense de Futebol, infelizmente também não pôde vir e a gente acaba destacando também aqui. Então a Carol, a Lili, a nossa querida Jana, né, são as representantes hoje aqui do nosso programa, nessa Semana da Mulher, nesse mês de março, de conscientização sobre a importância da mulher, né, em todos os setores da sociedade e, por que não dizer, também no futebol. A gente, desde que começou o programa aqui, a gente fala sobre essa valorização e é importante a gente destacar, tá bom? Então, Arclébio, obrigado pela presença aqui. Minha querida Janaína, que é do Joaçal e que pode em breve também, quem sabe, defender outra camisa em um determinado campeonato nacional. Basta a nossa querida Bebel amolecer o coração. Bebel, ela vai me matar. Será que ela me mata? Bebel, beijo, viu? Só por empréstimo, Bebel. Bota lá, é empréstimo. Dá tudo certo, relaxa. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, 1 minuto e meio. Olha, vamos falar ainda do Icasa. Está no topo da tabela da Série B, tem jogador do departamento médico. Guarani rebaixado, Barbalha na Série A. Pacajus caiu também. Eita, Pacajus! Além da queda do coice, nem Copa do Brasil ainda rebaixado para a 2ª divisão. Deve estar doendo a cabeça do torcedor do Pacajus. Já o Iguatu, que não tem nada a ver com isso, vai jogar com... Quer que eu diga uma coisa a você? O Iguatu vai eliminar o Santos na Copa do Brasil. Escuta o que eu estou lhe dizendo. O Azulão vai aprontar para cima do Peixe. Quinta-feira, eu não digo nada a vocês, daqui a pouquinho tem muita coisa e vou aqui destacar algumas perguntas da galera que está deixando aqui o comentário com a gente, tá bom? Rapidinho, 1 minuto e meio, a gente volta já, se liga aí. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre,
atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Edlan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edlan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Bom, estamos de volta aqui com o nosso programa. Deixa eu destacar para você aqui, olha, cachaça de qualidade, cachaça Luanda. Deixa eu trazer para você cachaça Luanda. Não deixa a desejar nada para as melhores cachaças do Brasil, viu? Cachaça Luanda. O pessoal disse que cachaça boa é de Minas Gerais. Eu encontrei a cachaça boa aqui pertinho, ali na Chapada do Araripe. Lá no sítio Luanda, ali no distrito de Arajara, essa cachaça aí. E olha, tem uma garrafa também da cachaça, porque ela é deixada lá no barril, né? Ela passa um tempo ali, no barril de carvalho. E eu tomei uma também, rapaz, que ela vem com mel dentro, já vem a cachaça com mel. Tem uns tipos de cachaça aí, mas a cachaça Luanda, e lembre-se, cachaça é uma coisa, aguardente é outra, não confunda, tá bom? Cachaça Luanda, você tem que conhecer a cachaça Luanda. Tá aí para você, a gente mostrando um pouco da cachaça Luanda, do engenho Luanda lá no distrito de Arajara, em Barbalha. Se você quer ser um revendedor, está querendo ter a cachaça no seu restaurante, ontem foi feita uma degustação lá no Engenho Terraço, aliás, no Engenho Terraço não, no restaurante Terraço, lá na cidade do Crato. Então o telefone é DDD 88 99961 2486, DDD 88 99961 2486. Cachaça Luanda, uma delícia. Vá por mim. Eu gosto de cachaça, eu gosto de tomar as cachaças. Eu tomava muito cachaça lá das Minas Gerais, tá bom? Cachaça, porque tem aguardente e tem cachaça. Eu gosto da cachaça. E essa cachaça Luanda é uma delícia. Tá aí na sua tela o telefone, tá? DDD 88 99961 2486. Cachaça Luanda está com certeza entre as melhores cachaças do Brasil. Bom, estamos aqui no nosso replay para destacar muita coisa bacana aqui. Vamos falar ainda hoje do Icasa, vamos falar do Guarani, vamos falar aqui do Crato, tem o Iguatu. Iguatu está viajando, viu? Iguatu vai vir para Juazeiro do Norte, de Juazeiro está indo amanhã, eu acho que é na madrugada, está indo para São Paulo, onde joga na quinta-feira com o Santos. Tá bom? Você vai ver aí um trabalho super bacana que está acontecendo nesse time do Iguatu. Bom, estamos recebendo aqui no programa o presidente do Barbalha Futebol Clube, o José Ayrton Coelho Lourão, como é conhecido, é o presidente do Barbalha. Presidente, parabéns primeiro pela permanência aí do time na primeira divisão. Obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui para o programa. Boa noite, internautas. Tony, o objetivo do Barbalha
que era permanecer na primeira divisão, conseguimos. Então, nós estamos de parabéns, porque tivemos muitas adversidades, muitas complicações de ordem, de N ordens. E aí, mas com muito trabalho, com muita fé, conseguimos o objetivo, que desde o início era para o time permanecer na primeira divisão, para que a gente pudesse, no decorrer desse ano, planejasse melhor e no próximo ano conseguir fazer um campeonato melhor. Com certeza, vai ser, e assim, é importante demais que possa ter essa organização. Deixa eu trazer aqui também o nosso, antes de dar uma boa noite aqui para o Leon, goleiro do time do Barbalha. Já tomou a cachaça Luanda, presidente? Eu vi que você gosta de uma cachaçinha também. Degustei uma vezinha lá no Bar de Erasmo. Lá no Bar de Erasmo? Foi. Primeira linha? Primeira linha. Show, então pronto. Eu tenho que falar com quem entende do assunto. Presidente do Barbalha entende do assunto. Eu gosto de uma cachaçinha também. Meu amigo Leon, prazer estar lhe recebendo aqui no programa. Boa noite. Você que já chegou a ser escolhido aí como o melhor jogador do Campeonato Cearense, está aqui com a gente pela primeira vez. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tá, Leon? Boa noite, Tony. Pô, é uma honra estar aqui. Acho que eu troquei ideia com você, acho que depois do jogo do Fortaleza, né? A gente trocou uma ideia, eu comecei a acompanhar seu trabalho, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. A gente, inclusive, anunciou aqui, pessoal, o Leon é aquele que a gente falou quando estava fechando com o Barbalha, que começou na base do Flamengo, né? Passou pela base do Flamengo e veio parar aqui na Raposa Caririense. Como foi que você conseguiu, como foi esse contato para que você viesse defender o Barbalha no Campeonato Estadual, Leon? Cara, eu conheci um empresário, né, um amigo que conhecia o Robson, o diretor do Barbalha. O Robson Palácio. E aí, conversa vai, conversa vem, eu desembarquei aqui. Você é carioca? Não, eu sou de Aracaju. De Aracaju? Sergipano. Sou nordestino. Moro em São Paulo hoje, em Marília, mas eu sou nordestino. E aí começou quando? Tinha quantos anos quando você começou? Comecei até um pouco tarde, eu comecei com uns 15, 16 anos, lá em Sergipe mesmo. Lá em Sergipe ainda. Aí fui para Minas, fui pro Rio, e aí joguei na Cabo Friense antes de ir pro Flamengo, e aí depois eu fui pro Flamengo, no Sub-20 profissional, e aí... Passou quanto tempo lá no... 2 anos. No Flamengo, 2 anos. Quem era o goleiro lá da época do Flamengo? Na época era o Muralha. Era o Paulo Vitor, Muralha, e chegou o Diego Alves quando eu estava lá também. Estava lá. A galera da base tem contato também com o pessoal do profissional? Chega a ter essas oportunidades? Assim, eu tinha muito contato porque eu de fato subi para o profissional. Uhum. Eu fiquei 6 meses integrado no elenco do profissional. Então era o mesmo vestiário, era a mesma coisa. Mas o pessoal da base, o contato é às vezes treinar, mas isso mesmo. Quem era o técnico na época lá? Cara, quando eu cheguei era o Muricy, depois subiu da base, que era do Sub-20, esqueci o nome dele agora, que depois ele foi até pro Vasco. Sim, como é o nome do cara? É o Maurício? Não era o Maurício. Ele tava no Sub-17, Maurício. Sim, era o... esqueci o nome dele. Eu tô lembrando, Inclusive, ele teve no Flamengo, antes de ir pro Flamengo, ele chegou a trabalhar no Vasco, no futsal, muito das antigas. E foi, mas rapaz, agora deu um branco no nome do cara. Mas enfim, passou. Lembra aí, Cleber, você que é vascaíno, lembra aí? O nome do técnico que passou do Flamengo e depois ele foi pro Vasco. Poxa, lembrei agora, deu um branco. Esqueci. A gente lembra daqui a pouco o nome do cara. Aerlo, você que sabe tudo do Vasco, Aerlo. Diga aí pra gente, por favor. Aerlo sabe tudo do Vasco, tudo. A gente conversa aqui, ele sabe data, uma precisão. É o rubro-negro mais vascaíno que eu conheço. Zé Ricardo, pronto, Zé Ricardo, rapaz. Pronto, Aerlo. Aerlo ia responder e ia dizer a idade dele, quando ele nasceu, o médico que fez o parto, ele sabe tudo dos vascaínos, meu querido Aerlo. Então você passou esse período pelo Flamengo, depois do Flamengo foi para onde? Eu fui... não lembro. Jogou. Acho que eu fui depois eu fui para Santa Catarina, eu acho, fui pro Inter de Lages. Aí fiquei lá no Inter de Lages, mas eu não consegui jogar lá. E aí veio para o Barbalha com uma oportunidade de jogar no futebol cearense, de ter aquele chamado trampolim, por aí. Eu nunca tinha jogado aqui no Nordeste, eu sempre tive vontade. Eu tinha até proposta para ir para outros lugares, mas, primeira divisão do Cearense, né? É um campeonato forte, que tem muita visibilidade, aí eu optei por vir para cá. E veio chamar a atenção, né? Porque você já foi escolhido o melhor jogador de jogo, enfim.
é uma repercussão bem positiva. Você vem sendo um dos destaques do time do Barbalha. A gente está acompanhando esse campeonato cearense. Aquele jogo do Fortaleza foi meio que um divisor de águas para alguns atletas. Tanto é que o João Neto jogou, já está lá no Fortaleza, inclusive, né? Volante de 18 anos apenas. Ou seja, está sendo uma experiência para você, então, positiva, tá jogando esse estadual em Leão. Positivo, porque são muitos jogos, né, em sequência. E já tinha um tempo que eu não tinha essa quantidade de jogos assim. Pô, jogou 11 jogos em 10 jogos, né? Até agora em 2 meses, é bastante coisa. Então está sendo da hora. Vamos mostrar aqui, meu querido Guto Vital e Kleber Ferreira, vamos mostrar os melhores momentos aqui. Foi Barbalha e Pacajus, foi isso o último jogo do Barbalha? O Barbalha venceu 4-1 no meio de semana o time do Guarani, né? Já tinha vencido o Guarani na última rodada da primeira fase, né? Quando começou o quadrangular da morte, o Barbalha ganhou do Pacajus jogando lá no estádio João Ronaldo. Jogando contra o Guarani, perdeu para o Guarani pelo placar de 1-0. Depois, no jogo de volta, venceu o Guarani pelo placar de 4-1 de virada, né? E aí veio para esse jogo contra o time do Pacajus, que era um jogo decisivo. O Barbalha estava com 6 pontos, se perde, ia ficar numa situação delicada, porque tinha que vencer o Calcaia no último jogo e torcer aí para uma combinação de resultado, Pacajus tropeçar, etc. Mas o Barbalha conseguiu essa vitória. Então, comemorou muito o jogo ontem, a Raposa Caririense, contra a equipe do Pacajus, mas acabou que não estava matematicamente. Vamos mostrar esse lance, vamos mostrar os melhores momentos aí? A narração do nosso querido Leandro Santos, veja aí. Fora! Romário mandou a bola ali a meia altura no primeiro pau, ela quicou na frente do arqueiro do Pacajus, acabou colocando a bola para a linha de fundo, escanteio para o time da Raposa. O Rondinelli sobrou com o Bruno Cara, tem espaço pelo meio, trouxe a bola na direita, apareceu nas costas, fez o toque no meio! André Cassaco chegou atrasado no lance e mandou para fora! Na boa chegada da equipe do Pacajus, o Bruno Cara teve espaço pelo meio, viu o Rai passando nas costas pelo lado direito. No lançamento da boa chegada do Pacajus, o Rai fez o cruzamento na área, rasteirinho. André Cassaco chegou um pouco atrasado no lance e mandou a bola para fora. O Elton dá o chutão lá na frente, encontrou bem o Edson. Sobrou com o André Cassaco, devolveu no Edson, ajeitou para a perna direita, vai bater pro gol! Que defesa do arqueiro do Barbalha, colocando a bola para escanteio, na boa finalização do Edson. Limpou ali para a perna direita, bateu alto, obrigou o goleiro do Barbalha a fazer grande defesa, colocando a bola para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Pacajus. Toca pertinho com Testinha. Por baixo na boa, Anderson Cachorrão recuperou pro Barbalha. Sobrou com o Eduardo, vai conduzindo com a perna direita. Bateu pro gol na trave! Que chutaço do Eduardo! Na recuperada de bola do Barbalha. Eduardo trouxe com a perna direita, ajeitou, bateu. A bola caprichosamente tocou a trave e foi pra linha de fundo. Quase marcava o primeiro time da Raposa. Toca no meio, Anderson Cachorrão, tem espaço. Engata ali uma quinta na velocidade, viu passando o Dalvan. Recebeu bem, invadiu a grande área, limpou de direita, bateu no Pita. Num contra-ataque do Barbalha. O Dalvan recebeu um belo passe ali do Anderson Cachorrão, limpou a defesa. Bateu de direita, a bola quicou na frente do Lupita, que meio atrapalhado conseguiu colocar a bola para escanteio, quase marcava o primeiro time do Barbalha. Olha o Barbalha, lançamento na área, chega cortando a defesa. A sobra ainda é da Raposa com Romário. Fica ali a disputa de bola, bateu o Romário pro gol!
sobrou na perna direita do camisa 11 do Barbalha. E ele bateu firme para tirar do alcance do Lupita. A bola foi morrer no fundo das redes, animando a galera aqui no estádio Naldão. Agora no placar é 1 para a Raposa Romário, camisa 11. O Pacajus não tem nada. Cachorrão, só na bola. Sobrou pro Guto. Deu toquinho pra trás. Rondinelli quase marcava contra. A bola alçada na área ali, o camisa 7 do Barbalha tentou chutar, espirrou o taco. A bola acabou tocando ali a trave no ângulo superior esquerdo do goleiro Leon. 6 homens ali na barreira do time do Barbalha. Na bola, Guto, Testinha e Bruno Cara. Vem o Bruno para bater, rasteirinho, teve desvio, vai para a linha de fundo, é escanteio. O Leon já estava vendido ali no lance, já estava no chão. Houve um desvio na defesa, a bola foi para fora. Autorizada a cobrança, vem Guto de perna canhota, faz o cruzamento de cabeça na trave. Ainda tentou na sobra ali o Elton. Atingiu o jogador do Barbalha. O pessoal chegou para reclamar, o Renato Pinheiro amarela o jogador do Barbalha, mas pro jogador do Pacajus que cometeu a falta, ele não deu nada. O Lael tenta ali pressionar o jogador Elton, tocou errado. Sobrou com Douglas, bateu rasteirinho pra fora. Pressionou o Barbalha, recuperou a posse de bola. O Douglas recebeu um passe açucarado para fazer o segundo e matar o jogo. Ele mandou rasteirinho direto para a linha de fundo. Final de jogo é decisão aqui no Inaldão. No momento que aponta o centro de campo. Acabou aqui no Inaldão, é vitória da Raposa. Vence o Barbalha. Vence a decisão pela permanência diante da equipe do Pacajus. A torcida faz a festa nas arquibancadas. O time tricolor caririense comemora dentro de campo. Os melhores momentos de Barbalha e Pacajus tem oferecimento do Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Espaço de Dança Aline Silva, no Crato. Seja parceiro do canal Replay com Tony Souza. Faça o Pix 88-99724-8778. Canal Replay com Tony Souza. Se inscreva no nosso canal e siga a gente. Fica à vontade, pode mandar o Pix, viu? Não se preocupe não, fique de boa, a chave do Pix é o celular, tá bom? Bom, a gente estava com a camisa do Caucaia para homenagear o Caucaia porque ficou na primeira divisão do Campeonato Cearense. Então nada mais justo que a gente vestir a camisa do Barbalha, da Raposinha, Cariri. Essa aqui é boa que ela vem com almofada, essa aqui é especial. Também porque permanece na elite do futebol cearense as duas raposas, a Metropolitana e a do Cariri. Então o Barbalha está na primeira divisão, a região do Cariri tem já um representante em 2024 e agora o pessoal está na torcida, né? Para que suba em casa, suba também o time do Crato para também fazer parte da elite do futebol cearense no ano que vem, tá bom? Um abraço para o Valdir Alencar, também está por aqui.
A Karine Giroto disse, Leon foi incrível, você merece. Quem é a Karine? Ah, tá aqui a esposa do nosso querido Leon. O Leon, inclusive, mostra o troféu aí que você ganhou como destaque do jogo. Qual foi esse jogo, lembra? Foi do Pacajus agora. Foi contra o Pacaju já, do jogo de ontem, né? Tá aí o Leon, que fez importantes defesas realmente neste jogo, mas que já vinha fazendo defesas, né, em várias partidas. Foi assim com o Pacajus lá, foi assim com o Fortaleza, com o próprio Guarani, enfim, em várias partidas o Leon veio se destacando. E é porque ele tem no banco de reserva lá o Valença, né, que o pessoal chama de Colômbia, né? Que também é um cara que veio para a região, veio para o Brasil aqui para jogar no Barbalha e acabou ficando aqui na região em 2016, se eu não me engano. Chegou um pastor aqui que veio trabalhar com o Barbalha. Ele vivia falando em dólar, mas nunca aparecia nem real nem dólar. Era um problema sério. Foi embora e acabou que o nosso querido, o Valença acabou ficando aqui, né? Tá aí a foto aí do Leon na época do Rubro Negro Carioca. Você agora tem um fã, viu? Aerno Avelino. Vai ficar louco aqui. Eu não sei como é que ele não veio pra cá. Foi ele que mandou a foto. Eu tô dizendo a você, o Aerno Avelino mandou a foto. Isso é que é um torcedor, rapaz. Mandou a foto aqui do Leon na época, ainda com a carinha de galeto, rapaz. Lá no Flamengo, nosso querido Leon. Valeu, Aerno Avelino. Você é pau, meu querido. Josivaldo, Lucas Ferreira também deixando aqui o boa noite. Leandro Santos, combinação perfeita. Vitória da Raposa, a charanga tocando Menina Moça e Marquinhos de Castro na arquibancada gritando: é meu Barbalha, é meu Barbalha. Marquinhos de Castro. E olha que Marquinhos de Castro gosta do Guarani, viu? Mas o que ele aperreou a galera do Guarani também foi uma resenha, nosso querido Marquinhos de Castro, viu? Gildazo Furtado, bom goleiro esse Leon. Parabéns, diz aqui o Gildazo. Bom, deixa eu trazer aqui, porque depois do jogo, nosso querido Leandro Santos estava lá filmando, registrando, conversando com o pessoal. Tem entrevista com o Márcio Alan, que está no canal. Quem fez foi o Clodoaldo Amaro. Aliás, está no Instagram, tá bom? Tem entrevista também com o Cleito Cearense, técnico do Pacajus, que inclusive o Cleito Cearense esteve falando sobre a situação também da Copa do Brasil. Tem entrevista com o Romário, que a gente nem publicou ainda, que o Leandro fez com o Romário. Mas teve um desabafo do Leon. E aí ganhou grande repercussão esse desabafo. Vamos mostrar aqui o desabafo do nosso querido Leon ontem, depois do jogo, Barbalha 1, Pacaju 0. O Barbalha, naquele momento, comemorava, mas ainda não estava matematicamente classificado. Só ficou matematicamente hoje. Veja aí. A gente andava pela rua aí, mano, a gente via os caras olhando o corpo pra nós, mano. Ninguém sabia o que nós estávamos passando aqui nessa porra, mano. Quantas vezes a gente dormiu com fome lá naquela casa? Quantas vezes a gente dormiu com calor, e falta água, e falta luz, só que ninguém sabe disso, velho. Só que a gente teve uma resiliência do caralho, mano. A gente perdeu o primeiro jogo do Pacajus aqui, a gente se uniu, a gente falou, mano, a gente não vai cair, porque aqui é nosso nome também. Aqui é nosso nome, a gente não pode cair nessa porra. A gente foi lá contra o Pacajus, mano, aconteceu uma merda lá, quase que a gente perdeu de WO, mano. A gente se olhava e falava, pô, não tem como, mano. Pô, dá vontade de ir embora. Quem que não deu vontade de ir embora dessa porra, mano? A gente ficou, caralho, não é possível, desorganização. Chegamos lá, ganhamos o jogo do jeito que a gente ganhou, mano. Mano, a gente é foda, velho. A gente sofreu pra caralho nessa porra, mas a gente não cai nessa porra. A gente é foda! Bom, e a torcida abraçou aí, a gente botou esse desabafo aqui do nosso querido Leon, que estava muito emocionado desse jogo. E aí depois desse desabafo deu grande repercussão, por isso que eu fiz questão de convidar o presidente do Barbalha e também o Leon para poder participarem do programa hoje aqui para falar conosco. Gildazo falando aqui do Leon, Antônio Neto, boa noite, Tom, direto do Rio de Janeiro, feliz com o meu Verdão, espero que suba esse ano. Valeu, Antônio Neto, um abraço, está lá no Rio de Janeiro, onde o Leon também já passou. Leon, depois de ver esse vídeo, na hora estava com muita emoção, fala um pouquinho sobre essa situação, muito torcedor meu que abraçou a causa, a gente sabe das dificuldades, foram muitas limitações do time do Barbalha, mas eu queria ouvir você, para depois a gente ouvir também o presidente do Barbalha, o José Ayrton Coelho Lourão. Que emoção foi essa que você teve que acabou tendo esse desabafo ontem, ô Leon? Ah, mano, a gente tava numa carga emocional muito pesada, né, porque assim, a gente trabalha todo dia, a gente dá a vida,
sem, às vezes com as condições que não são as ideais, né? E a gente ia, jogava e perdia, e tomava gol no último lance do jogo, e a gente se cobrava, a gente ficava mal. E assim, e apesar de também a gente estar honrando a camisa do Barbalha, a gente também tem o nosso nome, né? E quando a gente perdeu do Caucaia, da mesma forma, a bola não entrando, e os caras vai e faz gol de pênalti. A gente se uniu ali, cara, e a gente, tava numa carga emocional muito pesada. E aí foi um desabafo ali na adrenalina do momento, né, que não deveria nem ter acontecido ali na frente de todo mundo, mas ali na hora a gente fica meio que cego, né, a gente só bota a emoção para fora. Mas é porque, de fato, foi muito difícil esses 2 meses, né. Acho que não pelo presidente, pelo Robson, são pessoas que, tipo assim, eu já trabalhei com muita gente, eu sei ver quando um cara é mal intencionado, e não é porque realmente não tem dinheiro, não tem apoio da prefeitura como deveria ter, não tem apoio das pessoas que estão em volta ali como deveria ter, né? Então fica tudo muito mais difícil. E foram 2 meses muito complicados que assim, dava para ter sido muito melhor, né? Que a gente aguentou realmente bastante coisa, mas ali naquele momento ali que deu tudo certo, que a missão foi cumprida, aí foi só a emoção que foi para fora e desabafo. Explica só uma coisinha assim, que é uma coisa que aí alguns torcedores ligaram para mim. Confesso que a gente eu não estou tendo mais como acompanhar o futebol como era antigamente, que eu estava nos treinos todos os dias. Então eu buscava estar no treino de casa, estar no treino do Guarani. Às vezes eu passava nos 3 treinos durante o dia. Hoje a gente não tem mais como fazer isso, infelizmente. Mas a gente acaba ficando sabendo de muita situação de bastidor. Fala um pouquinho sobre essa questão, porque, por exemplo, você chegou a falar sobre a questão da energia e da água, né, que foi uma coisa que ficava faltando, né? Foi queda de energia, foi corte de energia, essa questão da água, o que foi que aconteceu, e essa questão também da alimentação, que foi uma coisa que acabou pegando, quando vocês a gente às vezes ia dormir com fome e tal. Fala um pouquinho sobre isso, até para o pessoal entender essa situação. A questão da água, ela acontece até algumas vezes, mas acho que é por causa da caixa lá, porque a casa é alugada, né? Então não sei qual que é a situação lá, mas às vezes falta água. E a questão da comida, cara, é porque assim, a gente às vezes treina de manhã, a gente treina de tarde, e a gente tem 2 refeições prontas, vamos dizer assim, né? Que chega no almoço e na janta, e não é o suficiente, entendeu? A gente vai comer 7 horas da noite, depois de ter treinado de manhã, de tarde, quando dá umas 10 horas da noite, já tô com muita fome, entendeu? E ainda mais por eu não estar acostumado com a cultura daqui também, porque assim, os moleques vão e comem cuscuz pra caramba, e eu não, entendeu? Uhum. Não é a minha... Qual é o cardápio ideal para o Lyon? Arroz, feijão e carne, mas aí no caso de 7 horas e 10 horas da noite também, entendeu? Você conhece Celso Lima? Não faço ideia. Eu pensei que você era da lista, porque Celso Lima foi para um churrasco, só queria arroz. Eu disse, rapaz, cadê? Celso, tem carne? Não, eu quero arroz. Você gosta do arroz, para você... Cuscuz é uma coisa que você não está habituado. Para você... eu já comi muito, porque eu sou nordestino também, mas já tem uns 10 anos que eu não como cuscuz. Então, já me desacostumei completamente. A energia, era corte de energia, era queda de energia? Cara, a energia ali naquele momento, porque veio foi em algum jogo, cara, que foi um jogo até muito importante pra gente, que faltou energia de madrugada. Então você foi mais uma vítima foi meio que ali que veio na minha cabeça, eu falei, entendeu? Porque era um pré-jogo, a gente não conseguiu dormir, eu não consegui dormir, eu fui dormir às 4, 5 da manhã, porque não tinha um ventilador e estava muito quente. E aí foi meio que veio aquele flash na minha cabeça e eu falei da energia. Deu desabafo. Você foi uma vítima da Enel, seja bem-vindo. É algo normal aqui no Ceará ser vítima da Enel. Presidente, repercutiu muito aí essa questão da fala do Lyon, que está aqui conversando conosco, não está colocando a cara a tapa, não foge da situação, mas foram muitas dificuldades que o time do Barbalha teve, inclusive situações que acabaram, digamos assim, dificultando a vida do Barbalha nesse campeonato cearense, apesar que ainda tem uma última rodada, o campeonato não acabou. Qual foram as maiores dificuldades que esse time acabou enfrentando? Tony, eu não gosto de omitir fato nem de dourar a pílula, entendeu? Eu gosto da realidade. E, como eu gosto de usar a expressão, as dificuldades do Barbalha são oceânicas, são grandes pra caramba.
No início, antes do campeonato, eu reuni a diretoria, falei com alguns diretores e disse, rapaz, não vamos colocar o Barbalha. Eu não gosto de entrar numa disputa sem ter sem vislumbrar fazer uma boa campanha. O título. Eu sou um cara que acredita, eu acredito que o Barbalha pode ser campeão cearense, acredito que se o Barbalha um dia participar da Copa do Brasil, eu acredito que o Barbalha pode ser campeão. Eu acredito. Então... Pensa alto. Eu acredito, porque você entrar num negócio já sabendo que como perdedor, então eu cheguei e disse, rapaz, não vamos participar, nós não vamos ter recursos, nós vamos ser um saco de pancada, vai nos envergonhar. Aí eu pensei, eu fui demovido da ideia, os meninos chegaram, não, rapaz, que se o Barbalha não participar, ele vai cair, vai passar 2 anos sem participar e volta na terceira divisão. É melhor a gente cair jogando. Eu digo, mas vamos a gente cair jogando, levando perda de todo mundo. Mas aí convenceram, eu digo, pois vamos para frente, vamos fazer. Aí começamos a fazer, fizemos uma pré-temporada andando ali, aqueles peneirões ali, que eu ia assistir aquilo ali, rapaz, eu ia dizer nos meninos, eu voltava triste para casa. Triste, eu passei umas 2 semanas pensando, mas rapaz, eu vou passar por esse papel, presidente do Barbalha, um time que vai ser saco de pancada. Mas eu disse, não, mas vamos para frente, as coisas vão melhorar. E melhoraram, chamamos jogadores, dissemos a realidade, nenhum jogador que chegou no Barbalha chegou sendo enganado. Nós dissemos de todas as dificuldades, mas dissemos mostrando a realidade. Mostrando a realidade. E aí o time foi melhorando. Começou aquele jogo contra o Ferroviário, que ali foi o único jogo que o Barbalha não jogou. Mas se você der uma olhadinha no Barbalha, nos outros jogos, o Barbalha perdia de 1-0, perdia de 2-1 no finalzinho do jogo, perdia de 1-0 a diferença. Sempre a bola não entrava, levava gol no início e não tinha poder de reação. Mas aí as coisas foram engrenando e o Barbalha finalmente conseguiu permanecer, que era o objetivo. Em relação às dificuldades, eu não omito muitas dificuldades, mas são muitas mesmo. É tanto que muita gente me ligou, tá, rapaz, vamos ter calma, o goleiro aí, vamos ter calma, ele falou num momento de emoção, eu não vou, um cara chegou no Barbalha, salvou o Barbalha em várias ocasiões, jogou pra caramba, eu acho que foi um dos melhores goleiros do futebol desse campeonato de cearense, foi o Leão, sem sombra de dúvida. Então vamos ver a explicação dele, e que a gente tem nossa explicação. Eu até disse, rapaz, esse cara jogou no Flamengo, jogou em times maiores, e a realidade é outra. Então, muitas vezes você não está acostumado com essas realidades daqui. Eu até falei da alimentação. Eu digo, esse cara aqui não pode ser que não esteja habituado com o nosso jeito de comer. E é verdade, por exemplo, um jogador de alto rendimento, a alimentação tem que ser diferenciada. Mas nós não tivemos. A questão da alimentação, suplementação, tudo isso é importante para quem é atleta. Muito pouco. Agora, a alimentação nós tínhamos. Nós contratamos uma cozinheira, tinha almoço, tinha janta, tinha um café da manhã. E, de vez em quando, tinha um lanche de noite. Não era todo dia, não. Porque até porque a diretoria de Barbalha, hoje, você sabe muito bem, que é composta por poucas pessoas. Muitas coisas, quem ficava encarregado era eu. Mas só que eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família. Muitas vezes eu não tinha tempo de chegar, só tá faltando isso. Eu chego amanhã de manhã aí, quando chegava era 8h30, 9 horas, porque eu não tinha tempo. Já era tarde para a necessidade dos atletas. Mas sempre tinha. Quando ele falou em fome, eu entendi o que ele quer dizer. Não foi a falta da comida que faltou. É o jeito do cara falar, como ele disse, não se acostumou às comidas nordestinas, porque, como você disse, para mim, tendo arroz, feijão e macarrão, carne... O elenco está em dia, presidente? Está em dia, o elenco está em dia. Com muito esforço, mas é com muito esforço mesmo. Está em dia. Os 2 meses, pagamos o primeiro mês em dia, segundo dia atrasamos alguns dias, mas o elenco está em dia. E é isso. E teve agora... dinheiro bloqueado ainda por dívida trabalhista, por herança maldita aí que passado? Eu não... coisa que acontece só no Barbalha. Nós tivemos 2 bloqueios judiciais. No ano passado nós tivemos um bloqueio de R$80 mil. Caiu o dinheiro na conta do Barbalha, de um projeto que eu consegui, de um patrocínio que eu consegui. Caiu a primeira parcela do 80 mil bloqueado. Imagina aí.
quebrou. Quebrou as pernas da raposa. Mas tu é doido. Aí agora, do mesmo jeito, nós tivemos 2 ações trabalhistas. Uma foi bloqueada R$24 mil e outra R$83 mil. Imagina aí, de uma hora para outra, eu vou lá contando com dinheiro para pagar os jogadores, para pagar algumas dívidas do Barbalha, do ano passado ainda, quando chego lá, chega a ordem judicial. Rapaz, eu passei 2 noites sem dormir direito, pensando. O time ainda tem dívida referente ao elenco do ano passado? Mas aí, eu digo, rapaz, tudo tem uma saída. Tudo tem uma saída, vamos pensar. Eu digo, calma, eu passei o final de semana pensando, e aí foi aparecendo os amigos chegando, tenha calma, rapaz. Amigo pagando um jogador, outro ajudando na despesa de jogador, e aí consegui pagar o elenco. O elenco do ano passado já está tudo quitado ou ainda tem pendências? No ano passado, nós, se não me falha a memória, nós passamos 4 meses, foram 4 ou foram 5 meses de campeonato. Foi um campeonato longo, não foi? Uhum. E nós fizemos uma pedra. E aí nós deixamos, por causa desse bloqueio, atrasou no pagamento. Mas aí eu disse que era um compromisso meu pagar. E eu acho que só quem não paga, são poucos os jogadores que não receberam ainda. Porque entraram na justiça. Alguns jogadores entraram na justiça, que é um direito do jogador. Eu sou trabalhador, eu mesmo tenho ação, já entrei na justiça contra empresas que eu trabalhei, então eu não contesto de jeito nenhum jogador que entra na justiça. Porque você trabalhou, você quer receber a sua grana. Assim? Mas o resto, quase 70%, 80% dos jogadores, nós já pagamos. Uhum. Eu acho que o único que estão pendentes são esses jogadores que entraram na justiça. 3 ou 4. Do jogo de ontem, tiveram alguns lances que foram questionados pelo pessoal da torcida, diretoria também do Barbalha, também do Pacajus. Vamos mostrar esses lances aí. São lances de falta que o pessoal acabou reclamando aí referente à arbitragem. Aí teve esse lance aí que o árbitro acabou marcando falta. E o pessoal ficou na bronca que não foi um lance para falta. Né? Teve ali a mãozinha ali, mandraca ali, foi o que? Alan Vitor, eu acho, né? Acabou botando ali, o jogador pro chão, o árbitro marcou falta. Teve esse lance. Aí eu acho que foi falta, viu? O pessoal ficou na bronca, mas aí não tem o que reclamar não, foi falta. Vamos ver o outro lance aí. Esse outro lance aí do Pacajus. Aí foi o Dalvan, né? Houve o toquezinho ali, eu acho que foi do Edson Reis. Acho que a Rafa estava desequilibrada, acabou havendo toque. Aí é muito interpretativo, né? Interpretação. Tem esse negócio de interpretação, é fogo. Não vejo também, bicho do outro mundo também, essa falta não. Vamos lá ver outro lance aí que também foi reclamado pela galera, a torcida ficou na bronca. Isso aí foi já do Barbalha, disputa. E aí houve, parece também para mim, acho que houve um empurrãozinho ali, meio mandrake, ali de leve. Bota o braço ali, o cara dá um leve toque para frente. Vamos lá, para mais outro lance aí, meu amigo Guto Vital, que a galera também reclamou. Esse foi bizarro. Esse aí foi o lance. Teve um mandrake. Foi logo depois do gol, se eu não me engano, aí, não foi? Foi esse aí. Teve aí o lance. 10 minutos depois. O menino sai chutando, ele deu a falta. Sinceramente, esse lance aí eu não estou vendo essa falta, não. Esse foi bizarro. Esse aí foi logo depois do gol, teve esse lance aí. Aí eu não sei não, estou achando que o jogador do Pacajus aí, nesse caso aí, meio que tropeçou. Rapaz, é tanta perna aí. Olha. Aí foi, um lance difícil, é perna demais aí. Eu não vou também incriminar o árbitro não, porque ele estava mais perto do que eu nesse lance. Tem outro lance aí Olha aí. Aí deu acho que foi o Pimenta, não foi? Deu o carrinho aí, a galera ficou na bronca porque disse que o jogador pulou. Deixa eu ver. Mas aí também, se o cara não pular, né, se lasca. Tinha que pular mesmo, aí tem que pular. Deu carrinho, imprudência. O árbitro tem razão de marcar a falta aí. A galera reclamou aí, pessoal, vocês reclamaram, ele erra mal não, mas nesses lances aí eu vou ficar com o árbitro em todos eles. Vou dar o desconto. Esse outro lance. Nossa.
Deu escanteio, não sei. Aí foi escanteio. Agora aí não achei que foi escanteio, não. Aí eu acho que o cara chutou. Não sei também se houve desvio, não. Deixa eu ver. Eu não acho, não. Não, acho. Talvez se ele tivesse dado, de repente, sei lá, um tiro livre direto, porque o cara entrou e. Aí eu até entendi. Mas escanteio, eu não acho que tenha sido escanteio, não. Mas enfim, são lances muito simples, não dá para chegar e. Pelo contrário, eu acho que a arbitragem aí, por esses lances aí, não dá para a galera também estar reclamando não da arbitragem. Tiveram lances mais meio cabulosos durante esse campeonato cearense, não foi isso aí não. Bom, deixa eu trazer aqui rapidinho, porque o time do Barbalha não ficou matematicamente classificado ontem, mas essa classificação acabou acontecendo hoje, porque hoje nós tivemos Guarani e Caucaia acontecendo no estádio Lírio Calu, em Naldão, lá em Barbalha. Vamos lá, o jogo foi 1-1, 3 pênaltis. Agora eu vou dizer, viu? Ô galera que gosta de fazer pênalti, nunca vi. 1-1, 2 pênaltis e um pênalti desperdiçado. Vamos ver os melhores momentos aí de Guarani 1, Caucaia 1. Se liga. Raposa Metropolitana vai ficando ali pouco a pouco no ataque, sem levar muito perigo, mas pelo menos povoando ali o setor defensivo do Guarani. Júnior Goiaba faz o cruzamento, olha o Jorge, vira, opa! Pênalti! Quando recebeu a bola, o Jorge Santos fez o giro. Tive a impressão que houve realmente aquela puxadinha, mandrake na frente do árbitro, foi lá, marca a falta dentro da área, pênalti. Caucaia pode abrir o placar neste momento. Autoriza o árbitro. Everton com a canhotinha venenosa. Vai pra bola, chutou. Vibra, agita, faz a festa. Gol do Caucaia. Everton é jogador que arrebenta. Com a canhotinha venenosa. A bola foi na esquerda, o Matheus pulou nela. Forte, decisiva. A bola caiu no fundo da rede. Abrindo o placar no estádio Lírio Calu, em Naldão. Everton, camisa 10. É jogador que arrebenta. Agora, o Caucaia tem 1-0 pro Guarani. Você não pode colocar em goleiro. Aí o gol do Guarani, ó. Pênalti. E lá vem o time do Leão do Mercado, é pênalti. A bola lançada dentro da área, a bola toca na mão do jogador do time do Caucaia, é pênalti pro time do Guarani. Comecinho do segundo tempo, o Leão do Mercado já pode empatar o jogo do estádio Lírio Calu, em Naldão. Quem vai pra cobrança é o Renan. Olhos dos olhos, ele e o Léo, goleiro Léo, comecinho do jogo. Guarani é quem vai pra cobrança. Lá vai Renan, autoriza o árbitro. Vai lá lentamente, chutou. Na trave, perdeu! Ia ser aquele gol. Aquele gol, dizer assim, gola no canto, goleiro no outro. E ele conseguiu perder, botou a bola na trave. Meu amigo, quando a fase é ruim, acontece disso aí, viu? Fica a linha ali de jogadores à entrada da grande área. A bola viaja, passa por todo mundo. O Túlio foi ali, o árbitro deu pênalti. O jogador com o braço colado. O braço colado, o jogador ainda fez a posição ali, o árbitro foi lá e deu pênalti para o time do Guarani. Autoriza ali o árbitro Júnior Rodrigues. Léo e Breno. Ele vai para a bola, chutou! Vibra, agita, faz a festa! Gol!
É jogador que arrebenta. Chutou no lado esquerdo do goleiro do time do Caucaia, o Léo. A bola foi cair no fundo da rede, empatando o placar aqui no estádio Lírio Calô e Naldão. Tudo igual agora no Naldão para Caucaia e Guarani. Breno é jogador que arrebenta. Agora o Guarani tem um, Caucaia também um. Ganha, clima de dramaticidade. A bola lá no primeiro pau, quem chega? O cabeceio, a bola fica viva. Lá vai o Ceará, bota a bola pra frente. Apita o árbitro Júnior Rodrigues. Fim de papo no estádio Lírio Calô e Naldão. Um para o Caucaia, um para o Guarani. Guarani e Pacajus estão rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Cearense do ano que vem. As Raposas, Metropolitana e Caniriense permanecem agora sim, matematicamente, na elite do futebol cearense em 2024. Melhores momentos no oferecimento de Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edilan Máquinas. Seja um parceiro do canal Replay com Tony Souza, faça um Pix 889-9724-8778. Se inscreva no YouTube, siga no Instagram e acesse replay.tv.br. Fica à vontade, manda o Pix que a gente aceita aqui, viu? Fica numa boa aí. A chave é o celular. Tá bom? Aproveita. Tá aqui, né? Ah, não, tá aqui. É aqui o Pix. Toda vez eu erro. Vamos para lá, pronto. Tá aí o Pix para você. Fica à vontade. Você que apoia o nosso trabalho aqui no YouTube, também no Instagram e também com o site, que a gente está com o site também aqui, replay.tv.br. Bom, os próximos jogos nós teremos Barbalha e Caucaia, as duas equipes que continuam na primeira divisão, e nós teremos Pacajus e Guarani. As duas estão rebaixadas. Os próximos jogos aí na tela para você, 10 de março, 4 da tarde no João Ronaldo, Pacajus e Guarani, no mesmo dia, no mesmo horário, no Almir Dutra, lá em Maracanaú, Caucaia e Barbalha. Tony, por que que o jogo Caucaia e Barbalha vale alguma coisa, não é apenas para cumprir tabela? Pois bem, 3 times estão na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. Está aí o quadrangular final, posicionamento hoje. Barbalha tem 9 pontos, Caucaia tem 9 pontos, os dois com... O Barbalha com 3 vitórias, o Caucaia com 2 vitórias, né? O Barbalha tem saldo 3, o Caucaia tem saldo 2. O que é que diferencia? O Pacajus tem 5 pontos, só chega a 8, o Guarani tem 4, só chega a 7. A bronca aí é o seguinte, porque nós temos 3 times na Série D do Campeonato Brasileiro, Caucaia, Iguatu e também o time do Pacajus. Digamos, vamos naquela probabilidade que 2 desses 3 times consigam acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Aí vão surgir 2 vagas a mais para a Série D do ano que vem, tá entendendo? Além das vagas que já tem ali, tem outras vagas também. Então, pode pegar, porque agora são 3 vagas, né, da Série D. Já tem o quê? O Iguatu já está classificado, já passou de fase e já tá por lá, né, para o do ano que vem, que o Iguatu já está brigando aí, então já garantiu vaga para o ano que vem. E aí tem deixa eu ver quem mais, o Caucaia está aqui, o Pacajus, não, quem foi que passou para outro? O Atlético Cearense, perdão, já está para lá. Se algum desses times, Pacajus, Caucaia ou o Iguatu, conseguiu acesso, já tem quem briga, então vai surgir uma vaga. E aí nós temos, por exemplo, o Atlético Cearense está lá, que já está procurando, já está esperando uma vaga, mas pode surgir outra vaga e essa vaga vai vir para o primeiro do quadrangular final. Quem não lembra que o Icasa, quando foi para a vaga da Série D do Brasileiro, o Icasa estava em 7º lugar. Aí subiu, se eu não me engano, o Atlético Cearense, alguém que ia jogar não jogou, enfim, eu não lembro o que foi que aconteceu na época, mas a vaga acabou que foi caindo do colo do time do Icasa. E o Icasa estava em 7º. Então isso pode acontecer também. Então é importante que os times procurem pontuar quanto mais, porque de repente pode surgir uma vaga da Série D do Brasileiro. Então vale para Barbalha e Caucaia nesse sentido. Os 2 times têm 9 pontos. Se fosse hoje, o Barbalha ficaria à frente do Caucaia pelo número de vitórias. Então vale sim o jogo Barbalha e Caucaia nesse sentido. De pontuar melhor
e de repente esperar o que vai acontecer. Pode surgir uma vaga da Série D lá na frente, esses times que vão disputar esse ano podem conseguir acesso e acaba surgindo vaga para quem está lá atrás. Então, é importante sim pontuar, não é apenas um jogo para cumprir tabela não. Barbalha e o time do Caucaia, dia 10 de março, lá no Almir Dutra, em Maracanaú, tá bom? Então, Guarani e Pacajus, ambos estão rebaixados para o Campeonato Cearense da 2ª Divisão. O Guarani vai ter que organizar a casa, né? Muita coisa aconteceu este ano, foi péssima a campanha, o time que só conseguiu vencer uma partida em todo o Campeonato Cearense, né? Então, assim, foi 4 pontos no campeonato todo, porque na primeira fase o Guarani nem conseguiu pontuar. Então, é importante demais que o Guarani possa fazer uma reavaliação do seu desempenho e se organizar para a 2ª Divisão. E o Pacajus, além da queda do coice, né? Porque o Pacajus poderia jogar a Copa do Brasil, foi campeão da Taça Fares Lopes, conseguiu vaga para a Série D, esperava contar com o dinheiro bom da Copa do Brasil para investir no time do Campeonato Cearense, perdeu a vaga porque não foi observado o critério do Regulamento Geral de Competições da CBF, pela Federação Cearense de Futebol. A CBF não reconheceu o Pacajus como representante cearense na Copa do Brasil, a vaga caiu no colo do Iguatu. O Iguatu está fazendo história, eliminou a América de Natal, vai pegar o Santos e vai eliminar o Santos. Eu acho que elimina o Santos lá dentro. Tá? Tem que aproveitar essa crise e meter chibata no Santos. Empata o jogo ganhando os pênaltis. Não quero saber, eu quero o Iguatu classificado. Enfim, quem poderia estar fazendo história? O Pacajus, que acabou não fazendo história, não teve dinheiro para investir, acabou que a coisa não andou, aceitou aí acordo de qualquer forma, deixou por isso mesmo, e além da queda do coice. Nem dinheiro de Copa do Brasil, nem maior investimento, e ainda caiu para a 2ª Divisão do Campeonato Cearense. Pacajus, tem que reavaliar muita coisa, a diretoria do Pacajus, começar a repensar em algumas situações. A ver, o cara quer ser bonzinho demais, o cara se lasca. Tá aí, viu, Pacajus? Que sirva de exemplo de aprendizagem para o time do Pacajus, porque infelizmente acabou sendo vítima da Taça Fares Lopes, não foi para a Copa do Brasil e aí veio se prejudicar. Todo o planejamento foi atrapalhado, baseado nessa situação. Então, Pacajus e Guarani de Juazeiro vão disputar a 2ª Divisão do Campeonato Cearense do ano que vem, tá bom? Presidente José Ayrton, obrigado pela presença aqui com a gente. Continua na presidência do Barbalha, sai, fica só na diretoria. Qual é o seu pensamento depois do campeonato estadual? Continuar, né? Continuar e planejar o Barbalha para o próximo ano. Vamos ver aí se surge alguma luz e a gente possa participar da Copa Fares Lopes. A Copa Fares Lopes, o pessoal me pergunta por que não participa? Eu digo porque não tem apoio, não tem nada. É um campeonato que você gasta muito. Por a única coisa, é o título. Então, complicado. E tem que ver isso aí agora também, né? Esse novo regulamento aí, o novo não, né? Que já existia, né? O número de participantes, né? Tem que ser 4 times da primeira divisão. Tem que ver ter. Isso, né? Para não fazer aí. Mas o objetivo é planejar o Barbalha para o próximo ano para não ser esse sufoco que foi esse ano, porque muitos problemas mesmo, muitos problemas. Já sanamos muito problema. Perguntaram ali se a gente pagou a folha de pagamento, né? Acho que uma pergunta ali. Os dias trabalhados. Não, foram pagos 2 meses, os 2 ou 3 meses trabalhados. E quando completar o 3º mês aqui, a gente vai pagar o pessoal, né? O próximo mês, aliás. Você já está dentro, já está correndo o 3º mês, mas aí ainda está no prazo. Está no prazo, claro. Você está vendo aqui o negócio da energia, né? Acho que foi você falou da vítima da Enel. Eu lembro, você lembra que faltou energia, não só foi... Domingo passado eu fiquei até... E a questão da água, a gente tem que ver que também é um problema, muita gente numa casa, 10 pessoas, eu acho que problema de abastecimento d'água, né? Mas que eram problemas pontuais e que foi resolvido. Mas tem que organizar para não ter mais problema pontual para o ano que vem, presidente. A gente que vem não, para esse ano, que a Fares Lopes para esse ano. Deixa eu dizer, essas coisas a gente não pode garantir não, sabe? Porque sem dinheiro, sem investimento, sempre irão aparecer esses problemas. Por mais que você tenha cuidado,
mas sem o dinheiro que... Mas não tem como trabalhar já depois do Campeonato Cearense, tentando ganhar recursos. O Barbalha hoje... Eu tenho muitos projetos, eu e a diretoria, a gente tem muitos projetos que a gente vai tentar implementar. Olha, o Barbalha hoje é o único time até agora, estão esperando a Série B, estou torcendo para que suba Crato em casa. Mas hoje é o time de primeira divisão que tem o Barbalha. Então você já tem esse chavão para trabalhar. Mas deixa eu... como foi nossa visão quando a gente pegou o Barbalha? Primeiro a gente tentou categoria de base. Participamos até do Campeonato Cearense. Aí veio a Copa Fares Lopes. Nós nos reunimos e dissemos 2 coisas ao mesmo tempo, nós não temos condição de fazer. Vamos tentar a Copa do Brasil, ou a Fares Lopes. E naquele momento nós fizemos um bom campeonato. Eu vim até falando aqui com ele, no carro, que por pouquinha coisa nós não fomos à final da Copa Fares Lopes. E aí chegou... Perderam por casa, da semifinal, que foi o campeão do... Foi o campeão. Aí no ano passado, qual era o foco do Barbalha? Qual era o objetivo? O acesso. O acesso. O campeonato da segunda divisão é um campeonato difícil, porque não tem apoio. Assim, não tem grana da televisão, não tem esse tipo de coisa. Entendeu? Então é um campeonato dispendioso, mas você tem que participar, é obrigado para poder ascender à primeira divisão. E nós fomos atrás do projeto, fomos atrás de patrocínio e conseguimos. Por detalhe, não fomos campeões. O campeão foi o Guarani e nós fomos vice. Um jogo lá na Barbalha, um gol lá meio complicado, que ainda hoje não engula aquele lance. Entendeu? Mas fomos isso. Então conseguimos nosso objetivo. Qual era o outro objetivo agora, nesse ano? Permanecer. Então nós estamos dentro de uma lógica que nós colocamos na nossa cabeça, que o Barbalha, e nós estamos conseguindo. Trabalha a base esse ano? Vamos. Porque a gente está vendo que o time do Barbalha tem uma boa base da cidade. Da cidade. E que foi fruto do nosso trabalho há 2 anos. Quando nós formamos uma base. No Campeonato Cearense da Sub-20. Lembra que nós participamos? E de lá veio o Lael, veio o Helenilson, o Diego, o menino que era o goleiro, não deu certo mais ficar agora, nesse ano. Tem o Diego Noca. O Lucas, o Diego Noca. É verdade que o Helenilson... O menino, porque se contundiu o zagueiro alto, como é o nome dele? O Jordan. Não. Mas o Jordan também é da base, o Jordan também é jogador jovem. Não. O outro lá, o Levi. Levi também era da base, aí teve até um problema, fraturou o pé. Eu digo assim, mas o Jordan também é da base. Então, a base é fundamental. Nós temos um propósito de voltar a trabalhar na base, que é fundamental. Eu vi o que é fundamental. É verdade que o Helenilson e o Douglas têm proposta de avaliação no Fluminense? Fluminense do Rio de Janeiro. Fluminense do Rio de Janeiro. Nós tivemos... Porque isso é gratificante para um clube como o Barbalha alçar jogadores, né? Para daqui a maiores. Daqui a pouco passa uma proposta para o Lyon. Primeiro foi o João Neto, né? Foi para o Fortaleza. Foi o Fortaleza, está lá na base. É um jogador que tem muito futuro. E há uns 15 dias, 20 dias, eu recebi um documento lá do Centro de Formação do Fluminense, querendo que 2 jogadores nossos vá passar lá 1 mês. Para fazer uma avaliação. E depois disso, se forem aprovados, já assinam contratos. E aí ele ofereceu algumas vantagens para o Barbalha, claro, né? E aí tem um que já decidiu e o outro está em dúvida. E qual é a dúvida, homem? Pelo amor de Deus, homem? Então, foram os 2. Vai passar avaliação no Rio de Janeiro, lá no Fluminense. Se passar, fica. Ainda está em dúvida? Não, faça isso não. O Douglas e o Helenilson. Douglas e Helenilson. O Helenilson. 2. Um já decidiu, porque é um mês, tudo, claro, bancado pelo Fluminense, passagem, tudo. E a proposta de caso passe no teste durante o mês, é um teste mesmo, um mês, né? É verdade. Eles já assinam um contrato com o Fluminense. E o outro está em dúvida ainda. Mas é isso, nós estamos aí um projeto aí. Eu agora vinha dizendo, ele que eu não vou mais contar, eu só vou contar agora quando o ovo estiver na mão. Faça isso que... Porque sonhar e contar e depois não acontecer, aí vem uma rebordosa para cima da gente, aí só sobra nas costas do presidente. Presidente, se planeje, se organize, agregue, chama a gente, chama o Neto de volta, Franco Neto de volta, chama ali o Tafarel, o Renson, chama o Bacalhau,
Já fez as pazes com o prefeito? Não, mas eu nunca briguei com o prefeito, não. Oi, converse lá, chama o doutor Guilherme para conversar também, fazer as pazes. Mas ali. olha, deixa eu, em relação a isso... Toma o cachimbo da paz, toma um cafezinho. Faça igual a Clébio fez aí com mas o não, eu nunca discuti com o prefeito, não. É porque não deu para ele apoiar esse ano, muitas coisas ele não quis apoiar o Barbalha, mas mesmo assim nós tivemos apoio da Secretaria de Esportes, o ex-secretário Moacir e o atual sempre ajudou o Barbalha. É o Jonas agora. A Secretaria de Saúde sempre nos apoia, porque é quem manda a ambulância, a equipe médica, médico, tudo é ela. Tem secretário que sempre que a gente procura, o secretário Sandoval, sempre solicita de ação social. De ação social. Então, nós não tivemos esse litígio com a prefeitura. Eu converso com o prefeito direitinho para poder ter um apoio financeiro também. Tira os papagaios de pirata de perto, espanta. Chama um cachorro pitbull para soltar o papagaio para longe e conversa com o prefeito. Viu, Tony? Mas eu que quero agradecer mesmo, é que são muitos amigos do Barbalha. Muito que ajudaram o Barbalha, mas são muitos. Ajudaram de toda forma. Ajudando a pagar jogador, salário de jogador. Ajudando no dia a dia de comprar gêneros alimentícios. Ajudando, comprando muito ingresso, indo para o jogo, só para dar bilheteria. Quer dizer, numerosos torcedores. Então, meus agradecimentos a eles também. Agradecer também nossos patrocinadores, que sempre chegam junto, que nos ajudaram. Agradecer todo o elenco, todos os jogadores que foram de fundamental importância. Desde o grande goleiro aqui, que eu considero que foi o melhor goleiro do campeonato, até todos os jogadores, sem exceção, porque aceitaram participar no Barbalha, viram as condições, nós fomos honestos com os jogadores e participaram e chegaram e fizeram a coisa mais bonita do mundo, que foi participar do Barbalha este ano. Inclusive aqui, só para encerrar com o presidente, também com o Leon, a gente tem uma entrevista com o Márcio Alan, técnico do Barbalha, e eu achei bacana que o Márcio Alan citou o Rony Araújo, porque o Márcio Alan foi o primeiro convidado, acabou não aceitando nas condições de limite do Barbalha, o Rony pegou a bronca, acabou que não ficou, e o Márcio Alan depois, enfim, deu continuidade ao trabalho, mas o Rony teve um papel importante também no time do Barbalha, aquele jogo contra o Fortaleza, né, revelando jogadores como o Jordan, por exemplo, o próprio Henrique, dando oportunidade para a garotada. E eu acho que eu gostei muito da fala do Márcio Alan, que valorizou também o trabalho do Rony Araújo, que iniciou o trabalho desse time da Raposa. Eu esqueci de falar, mas o Rony Araújo também foi... Eu agradeço demais, porque nós convidamos ele e ele aceitou de pronto, como nas condições do Barbalha, fez aquelas peneiras. E outra coisa que eu gostava muito, ele não tinha medo de colocar os meninos para jogar. Então, eu agradeço demais ao Rony também. E ao nosso amigo Márcio Alan, porque o Márcio Alan tem uma energia que eu fico impressionado com quando ele fala a língua com facilidade dos jogadores. Então, os caras jogam pelo cara. Eu agradeço demais também a Márcio Alan, por ter também, no momento que o Rony disse que não dava mais, a gente convidou o Márcio Alan e ele aceitou de pronto. E graças a Deus, conseguimos permanecer na primeira divisão. E mantenha ele no clube, que o Barbalha só vai ganhar, viu? Já viu algum vídeo do Márcio Alan, Leon? Pois veja, quer que você veja que craque não, pouco, jogava demais. Ainda hoje, se bobear, no meio de umas gambiarras que tem aí, é que ele faz a festa mesmo. Joga demais o nosso querido Márcio Alan. Presidente, obrigado pela presença aqui no replay, viu? O agradecer também, que você também foi sempre um incentivador da Raposa do Cariri. E sempre fala bem da gente, sabe do nosso trabalho. Eu dou umas cutucadas quando precisa, viu, presidente? Necessário. Mereceu umas cutucadinhas um bocado aí esse ano, viu, presidente? Mas é necessário isso também. Pois ajude para não cutucar menos, homem, na próxima. Olha, eu sempre disse que uma crítica, tem muitas vezes vale mais do que 1000 elogios. Não é assim? Porque uma crítica você vai tentar consertar aquilo que está errado. E elogio, tu sabe que elogio tem muitas vezes que são elogios falsos. Não é? Tem demais. Pois valeu, eu agradeço também, e a todos os internautas aqui. Vamos continuar do Barbalha. No próximo ano a gente vai ver se consegue fazer um time mais forte e com menos problemas. Primeiro. Então o planejamento tem que ser agora, depois do Cearense. Leon, obrigado, parabéns pelo trabalho no time do Barbalha. Desejo que você possa seguir sua carreira, seguir bem.
e que a gente possa ouvir falar muito bem de você ainda no futuro bem próximo, tá bom, Leão? Obrigado aí pela... E a jornada não terminou, ainda tem um jogo aí pela Raposa Caririense. Quem sabe aí, vamos ver você falar muito de você ainda, se Deus quiser. Obrigado pela presença aqui, meu querido. Eu que agradeço, Tony, até pela oportunidade de colocar uma pedra nesse assunto, né, que teve uma repercussão que eu particularmente não queria que tivesse, né. E só fazer o apelo para a prefeitura, para as pessoas colaborarem, ajudarem, porque tem pessoas do bem do Barbalha, tem o Lourão, tem o Robson, que são pessoas do bem, mas sem dinheiro realmente é difícil de fazer as coisas, né. Hoje tudo no mundo é dinheiro e precisa, né. E aí fica a desejar, fica todos esses problemas. Mas muito obrigado pelo espaço. E, pô, você é um cara que eu acho da hora pra caramba. Você lá no jogo lá das... que você foi jogar lá. Meu Deus do céu. Deixei meu gol também. Então, só agradecer pelo espaço e é nóis. Valeu, meu querido. Obrigado aí. Presidente, na próxima o rapaz confirmar aqui, a gente, melhora o salário do rapaz, que ele merece. E bota mais arroz, menos cuscuz. Eu gosto mais de arroz. Nosso querido Leão está aqui com a gente, o presidente também do Barbalha, José Ito Coelho. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco. Tem Verdão do Cariri e Iguatu também aqui, tá bom? O último bloco para encerrar o replay. Segura aí, é 1 minuto e meio, a gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Pronto, tudo certo. Foi um mau contato. 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, Perboni Brasil. Você que tem seu comércio, sua mercearia, seu mercantil, seu sacolão, fica à vontade. Ofereça o que há de melhor para o seu cliente. Olha aí na tela o Instagram, @Perboni_Brasil_Cariri. @Perboni_Brasil_Cariri. Telefone também aí, DDD 88 99918 8131. 99918 8131. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, completo mix, nacional e internacional. Frutas, verduras e legumes fresquinhas, com preço super camarada. E aí tem um atendimento especializado, top das galáxias da Perboni Brasil. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, também apoiando o esporte aqui na região do Cariri. Um abraço, meu amigo Val, todo mundo da Perboni Brasil. Deixa eu falar para você rapidinho da Icanet. Seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet. Faça a experiência de ser cliente Icanet. Vai nas redes sociais, tá bom? Conheça o trabalho da Icanet. E olha, o que eu acho mais bacana na Icanet é que lá você tem esse contato legal. Se você tem um problema de internet, todo mundo vai ter algum problema com o provedor de internet. Agora, você consegue falar com o seu provedor de internet quando tem algum problema? Consegue resolver ou é daqueles que bota número, aperte 859, você vai só uma tabuada toda e não consegue falar com ninguém? Na Icanet, às vezes até pelo WhatsApp, você em casa sem receber nenhuma equipe, você consegue resolver o problema.
É uma experiência super bacana para quem é cliente Icanet. Eu sou cliente Icanet, estou super satisfeito. Aí na tela, icanet.com.br, tá bom? É o site da Icanet. Tem o telefone 35320937, também o Instagram, @IcanetCariri, Cariri com K, tá ok? Icanet Provedor, no Cariri tem nome, é Icanet mais que internet. Verdão do Cariri jogou, olha, da semana passada pra cá foram 2 jogos, né? Meteu um sapeca de 3-1 no Horizonte e aí depois pegou o Guarani de Sobral, o Cacique do Vale, num jogo que varia a liderança do Campeonato Cearense da Série B. Terminou 1-0 pro Verdão do Cariri e a gente tem os melhores momentos para você. Se liga aí. Deus, chega o Samuel, já toma com o Felipe Araújo, tentou o drible, errou, melhor pro Matson do Bugre, ele chuta direto no gol, a bola passa à direita do goleiro Iago Haas, vai direto para linha de fundo, uma bola fácil e Casa acaba perdendo, e aí o jogador do Bugre acabou arriscando direto no gol de muito longe, foi para fora. Felipe Araújo, chega da direita, fica olhos nos olhos, bota no meio, toca a bola de lado, olha o Icasa! Tavares chutou, o goleiro acompanhou, mas a bola foi pra fora. E que toque de calcanhar do Tavares, hein? A bola encontrou o Felipe Araújo, que em vez de entrar na área, preferiu chutar, passar no meio de 2 jogadores no meio campo. E o Tavares completou quase era o gol do Verdão do Cariri, na boa chegada do time casiano. Agora sim, autoriza. Lá vai Catarina, movimentação na área. Faz o cruzamento, toque de cabeça, defesa. Olha a sobra do Icasa, chutou pra fora. Elivelton pegou a sobra. E ela saiu como um foguete para a meta. Mas houve o desvio, foi para a linha de fundo. É escanteio para o Verdão do Cariri. Quase o Elivelton fazia o gol do Icasa. Autoriza o árbitro, 4 jogadores da barreira. Pingo vai para a cobrança. Toda a esperança do Verdão do Cariri nos pés do camisa 11. A bola foi do gol para fora. Ela foi caprichosa, desceu quase para dentro do gol. Bateu na rede por sobre a meta do goleiro Otávio. E foi a última participação do Pingo. Cobrou a falta, poderia ter saído com gol, hein, Pingo? Quase era o gol do Verdão. Abre na direita com Samuel. Opa, Samuel! Se atrapalhou Samuel, lá vem o time do Guarani de Sobral. Valtinho chutou para fora! O Valtinho aproveitou a bobeira do zagueiro do Icasa. Entrou na área e chutou na rede pelo lado de fora. Que chance perdeu o Bugre, hein? O Verdão do Cariri que é o golzinho, é o gol que pode dar liderança isolada à equipe do Icasa na Série B do Campeonato Cearense. Agora autoriza, lá vai o Doda, toda esperança do Verdão, a bola viaja, ó o toque de cabeça! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Jogador que arrebenta. A bola, o zagueirão foi para ela. Teve um bate-rebate e parece que a bola tocou no jogador da equipe do Guarani de Sobral. Bateu no atleta do Bugre e foi cair no fundo da rede. Foi gol contra. Não tem problema. É jogador que arrebenta. A bola tá na rede. O placar mudou e é alviverde. Mais alviverde do que nunca. E eu dizia, o momento era bom do time de casa. A torcida estava animada na arquibancada. Agora, o Verdão tem 1-0 para o Guarani de Sobral. Bom, tá aí, né, o Verdão do Cariri que acabou vencendo por 1-0. A gente tem lá no Instagram a fala do técnico Marcelo Vilar, que ainda lembra aquela derrota para o Itapipoca de 3-0 e depois a evolução do time, né? O Marcelo Vilar acabou falando sobre isso e a gente também tem uma fala do Índio, atacante índio da equipe do Bugre Sobralense.
Então você pode dar uma olhadinha lá, abraçar inclusive o Rondinelli, pessoal, a voz do cacique lá de Sobral, que a gente teve contato, presidente lá também do Guarani, um abraço bem forte, pessoal que está sempre acompanhando também em Sobral, aqui o nosso canal. Fico muito grato pela atenção, tá? Olha, o Icasa venceu 1-0, subiu a tabela de classificação, né? E tivemos também o Crato perdendo 2-0, a gente não tem os gols do Crato, infelizmente. O Crato acabou perdendo para o Pacatuba 2-0. Eita, Cratinho, tá difícil, viu, a situação do Azulão da Princesa. Entra ano, sai ano e é cacete para cima de cacete, rapaz, será possível? Pelo amor de Deus, olha. Icasa venceu 1-0, jogo isolado no sábado, né, o time do Guarani de Sobral. Aí no domingo tivemos os outros 4 jogos. O Tiradentes venceu 1-0 o Horizonte, né, o Tiradentes do técnico Lamar Lima. O Grêmio Pague Menos venceu o Crateús 1-0. O Crato perdeu 2-0 para o Pacatuba. E o Itapipoca venceu 3-1 o time do Floresta, né? Portanto, esses os jogos deste fim de semana. Temos os próximos jogos, Kleber, a tabela da próxima rodada do Campeonato Cearense Série B, tá bom? Tem aí marcado, ó, a rodada 4 que foi adiada, tá bom? Então, dia 8 de março. Todos os jogos não, são 3 jogos na quarta, 2 jogos na quinta. Na quarta-feira, lá no estado do Junco, olha onde é que o Crato vai tentar a reabilitação. O bom é que o Guarani de Sobral também está querendo isso, né? Guarani de Sobral e Crato, lá no estado do Junco, quarta-feira, 3h30 da tarde. Mesmo dia e horário, no Período Teixeira, em Itapipoca. Tem o time da casa, o Garoto Travesso, jogando contra o Pacatuba. No Elzi Cabral, também na quarta, também 3h30 da tarde, o Grêmio Pague Menos recebe o Icasa, lá na Barra do Ceará. Na quinta-feira, dia 9, às 3h30 da tarde, no Domingão e Horizonte, tem Floresta contra o Tiradentes. E lá no Juvenal Melo, em Crateús, às 8 da noite, tem o Crateús jogando contra o Horizonte. Os jogos da próxima rodada é a 4ª rodada, que acabou sendo toda adiada, e aí vai acontecer, portanto, neste meio de semana, tá bom? Pela Série B do Campeonato Cearense. Tabela de classificação, veja aí como é que está a classificação da segundona do Campeonato Cearense de Futebol, que tem agora o Icasa no topo da tabela, líder isolado do Campeonato Cearense, com 13 pontos ganhos. O Verdão do Cariri, uma situação mais confortável, o time do Icasa. O Itapipoca, com a vitória sobre o Tigre, assumiu a vice-liderança, tem 11 pontos, o time do Itapipoca. Em terceiro vem o Guarani de Sobral, com 10 pontos, em quarto Floresta tem 9, em quinto Pacatuba tem 8, em sexto Tiradentes 7, em sétimo Pague Menos 7, em oitavo Crateús 6, em nono Horizonte 6, e na 10ª e última colocação, o Crato está com 2 pontos. Olha o que é que preocupa aí na tabela. O Crato, que é o 10º colocado, já está a 4 pontos do penúltimo colocado, que é o Horizonte. Tá bom? O Crato já tem um saldo negativo de 6, é a pior defesa do campeonato ao lado do Horizonte, sofreu 8 gols e tem o pior ataque, só marcou 2 gols na competição. Já são 4 derrotas e 2 empates para o Azulão da Princesa. Tem que começar a mudar a história o time do Crato. É impressionante o Crato, como nos últimos anos, vem fazendo campanhas ruins, seja na Taça Fares Lopes, seja no Campeonato Cearense. Já teve tudo aquilo que aconteceu em 2022, que eu não vou mais nem tocar no assunto, e ainda está nessa resenha. É complicado, sabe? Muito complicado. Então, é importante demais que veja essa situação. O time do Icasa, Jardel e o Catarina, né? Disse, o Hércules deve entrar no lugar do Jardel e o Felipe Salles no lugar do Emerson Catarina. É a expectativa aí, já que o Jardel e o Catarina parece que estão machucados, tá certo? Então, tem essa situação no time do Icasa, que deve processar, portanto, mudanças para esse jogo da quarta-feira, que é um jogo importante do Verdão do Cariri. E aí a gente está sempre acompanhando a situação, esse time do Icasa que vem se dedicando bastante, tentando voltar à elite do futebol cearense, e a torcida abraça, vai para cima, essa torcida do Icasa que é realmente gigante e faz a festa, seja no estádio Romeirão, seja onde for, a torcida do Icasa
faz a sua parte, é importante demais a gente destacar isso aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, teve um torcedor, eu acho que foi o Edson Alves, que perguntou o que é que eu achava que faltava para o Icasa e Guarani se firmarem na primeira divisão e voltar a buscar o cenário nacional novamente. Organização, acima de tudo, né, de diretoria e planejamento. Ah, mas aí, às vezes o município não tem condição de chegar junto, mas eu acho que assim, às vezes, quando você procura arrumar a diretoria, você faz com que os setores funcionem, que é o planejamento que faltou para o Barbalha e que a gente estava questionando aqui agora. Tem que planejar. Terminou o Campeonato Cearense, já planeja, não espera, não deixa o tempo passar. E aí você faz com que os setores funcionem. Tem setor de marketing, assessoria de imprensa, a parte financeira, a parte comercial, o departamento de futebol. Tem que estar todo mundo agregado e pensando no projeto. Quando você tem um projeto que a coisa funciona, que você passa credibilidade, você vai conseguir patrocinadores, vai conseguir parceiros, a torcida vem e abraça. Gente, nós tivemos hoje no Estádio Naldão, eu não recebi aqui o público do jogo entre Guarani e Caucaia, mas eu nunca vi o que eu vi hoje, que foi os times em campo, não tinha um torcedor na arquibancada do Inaldão. Um torcedor não tinha. Quem estava lá ou era membro de imprensa, ou era do time do Guarani, ou era do time do Caucaia. Para não dizer que eu vi um torcedor comprando ingresso, eu vi o Vilco, que é um torcedor lá de Barbalha do Guarani. Nem a Marília Azevedo eu vi hoje no Inaldão. Tá, agora eu senti falta. Marília Azevedo eu não vi hoje no Inaldão, que é estranho. Quem conhece futebol, quem vai para o estádio, sabe que a Marília Azevedo vai para o Inaldão, para o Romeirão, para o Mirandão, aonde tem futebol ele vai. Pois hoje eu não vi a Marília Azevedo lá no Inaldão. Olha só, né, como foi, o público hoje deve ter sido uma coisa diminuta. O time do Guarani com certeza botou a mão no bolso para pagar o borderô hoje. Então, assim, tem que ter uma organização, planejamento, para que as pessoas acreditem no projeto e abracem a causa, sabe? Eu acho que tem que ter muito isso e passa muito pela diretoria, viu, meu querido Edson? O João Preto está aqui elogiando o futebol feminino de Juazeiro, que ele disse que no ano 2000 isso era coisa de outro mundo, mas hoje o futebol caririense está de parabéns com essas gurias, disse aqui o nosso querido João Preto, tá bom? Então a gente agradece demais o pessoal para poder organizar, o pessoal que participa, deixa mensagem, infelizmente a gente não tem como ler todos os recados que a galera dá aqui, tá bom? Lamentavelmente, mas a gente agradece demais. Então o Verdão do Cariri joga aí na próxima quarta-feira, boa sorte aí pro Icasa, boa sorte pro Crato, pessoal do Crato, vamos tomar atento, vai cair para a terceira divisão, será possível? Tem que organizar esse time, tem que, se for o caso, contratar, tira quem está aí, não pode estar nessa situação. Tem um cara, treinador, que é dedicado, que é esforçado, que é o Djalma. Agora tem que dar condição para o Djalma montar uma equipe competitiva, não tem condição, todo jogo está aí, já teve pênalti de novo, sabe? É impressionante como a gente está tendo pênalti no futebol cearense. Impressionante. Hoje foram 3 no jogo com o time do Guarani e Caucaia. Apesar que eu acho que o último eu não achei pênalti. O cara estava com o braço colado, ele fez ali como fosse uma menção para dar de ombro. E o árbitro foi lá e deu pênalti. Eu não achei pênalti, mas os outros 2 eu achei pênalti, tanto do Caucaia como o primeiro do Guarani. O segundo eu não achei, sinceramente, é minha opinião. Enfim, faz parte, tá? Um abraço aqui para o Duarte, também está aqui com a gente, aqui acompanhando o nosso canal, tá certo? Bom, deixa eu falar rapidinho aqui sobre o Iguatu. O Iguatu deve estar chegando daqui a pouquinho em Juazeiro do Norte, vai pegar o voo para São Paulo, deve viajar agora da madrugada rumo a São Paulo, o time do Iguatu, que joga na quinta-feira à noite contra o Santos. E aí havia um impasse, porque jogava na quinta para jogar no sábado, que era o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O Iguatu foi lá, reclamou a situação e botaram o jogo para o domingo, que eu ainda acho pouco espaço. Eu ainda acho que essa situação beneficia o Ceará. O time do Iguatu vai chegar aqui na sexta-feira, gente. Vai vir de uma viagem e chegar aqui na sexta-feira para descansar no sábado e jogar no domingo. Por que não poder aumentar? Porque, por exemplo, na tabela da federação que eu estava vendo,
não estava nem a marca, não estava nem a data ainda de definição de Fortaleza e Ferroviário, primeiro jogo da semifinal. A gente vê que é uma adequação danada quando vem para jogar Ferroviário, para jogar Fortaleza, uma adequação danada. E o Iguatu, né, representante cearense? Eu acho que deveria ter uma atenção a mais para o Iguatu. Poderia sim adiar mais o jogo para não ter que fazer no domingo, porque para mim ainda fica apertado para o Iguatu. Eu ainda acho que o Iguatu é prejudicado de alguma forma, porque vai chegar na sexta-feira e aí para você ter um descanso, é um descanso curto, para poder jogar já no domingo à tarde, sabe? E pegar um jogo difícil contra o Ceará, por mais que seja no estádio Morenão. É a minha opinião. Eu acho que ainda não era o suficiente, era para dar um tempo a mais para o time do Iguatu, tá entendendo? Porque eu vejo de vez em quando uma adequação danada, porque o Ceará vai jogar a Copa do Nordeste, Fortaleza jogar a Copa do Nordeste. Eu acho que deveria ter a mesma atenção para adequar e dar mais tempo para o Iguatu descansar e poder jogar essa semifinal com o Ceará. Ou estão com medo do Iguatu eliminar o Ceará de novo? Dê seus pinotes, Ceará, porque esse Iguatuzinho aí tá virado no traque e eu não duvido que ele possa aprontar para cima do Santos na quinta-feira na Vila Belmiro não, viu? Boa sorte para o Iguatu, que vem representando com maestria o futebol cearense do interior principalmente, tá bom? A gente não pode deixar jamais de destacar isso aqui. Um abraço ao nosso querido José Damásio. Hoje, programação Nota 1000, parabéns, doutor Damásio. Gente boa, grande doutor Damásio. Pessoa querida demais e que tem identificação muito grande aqui com o nosso Verdão do Cariri. Gilberto Santana, vamos estar torcendo pelo Verdão do Cariri, direto aqui de Sampa. Abraço, Tonel, abraço para o Gilberto Santana. Pessoal, agradecer demais aqui pelo carinho. Na primeira parte do programa a gente teve com a camisa do Caucaia, homenageando aqui o Caucaia, que permanece na primeira divisão, e agora aqui com a camisa do Barbalha, que também permanece na primeira divisão. Que os clubes possam se organizar melhor, visando competições futuras, diretoria do Barbalha, visando a melhor organização para as próximas competições, Guarani que organize bem a casa, presidente Soares Leite Machado, tente ter mais apoio, agregar, colocar pessoas que possam ter um comprometimento maior com o time do Guarani. E vamos ser sérios, viu? Ô Soares, pega a lista desses jogadores aí, Soares, bota numa gaveta e não traga mais nunca para o time do Guarani, porque tem cabo aí que não dá para jogar o Guarani nem em rachão, que mais jogar a primeira divisão. É complicado, viu? Tem certos jogadores que vieram para o Guarani esse ano que não dá para conceber de jeito nenhum. Se inscreve aqui no canal no YouTube, Replay com Tony Souza, segue a gente no Instagram, tá bom? E acesse o nosso site, replay.tv.br, sempre com notícias esportivas para você, tá certo? Agradecer a parceria do site Miséria, tá sempre com a gente, principal site de notícias do interior nordestino, miséria.com.br. E os amigos do Torcida K, tem Rádio Torcida K com aplicativo próprio, tem também na Rádiosnet, Rádio Torcida K, tá bom? Lembrando que a qualquer momento a gente volta com a nova postagem, ou aqui no YouTube, ou lá no Instagram. Olha, só para finalizar, nós tivemos uma baita homenagem para a vereadora, presidente da Câmara Municipal, que foi encontrada morta na última sexta-feira, a Iane, né, que teve uma homenagem lá. A gente até fez essa matéria para o site Miséria, teve uma homenagem da Iane, onde todos os jogadores de Casa e Guarani de Sobral e arbitragem ficaram ali no círculo, né, no círculo central do gramado do Romeirão. E eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi isso. Todo o estádio ficou em silêncio. Arquibancada, todo mundo em silêncio, para um minuto de silêncio, homenagem póstuma à vereadora Iane Brena. E depois, quando terminou, que o árbitro apitou, todo o estádio aplaudindo. Uma homenagem póstuma à presidente da Câmara Municipal falecida, né? Segue as investigações da polícia, a gente aguarda aí os laudos e o fim do inquérito para saber o que realmente aconteceu ou o que apurou a polícia aqui de Juazeiro do Norte, porque todo mundo está querendo realmente saber o que houve, né? E lamentavelmente se chorou muito essa morte da forma que foi e uma grande repercussão em toda a região, tá bom? E também a gente vai destacar depois aqui imagens de uma homenagem que houve da federação. Tem uma pessoa que mandou para mim, e eu confesso que não tem o nome aqui salvo, sobre crianças com síndrome de Down que entraram com jogadores de Casa e Guarani na partida deste sábado. Foi muito bacana,
né? E a gente, inclusive, vai destacar depois, botar uma imagem da criançada com os jogadores, com síndrome de Down, como o Cid Neto, que é um garotinho fenomenal, torcedor mirim do Verdão do Cariri, que legal, que bonito. O filho do Cauê também estava lá, e tantas crianças, né, sendo representadas, homenageadas, né, pela Federação Cearense de Futebol. Foi uma boa da federação nessa homenagem que aconteceu antes do jogo entre Casa e Guarani de Sobral. Tá bom, gente? Um abraço nos bastidores, Kleber Ferreira, Guto Vital aqui com mais um replay, edição 101, hein? São 101 programas já aqui do programa Replay. Agradeço demais a você, uma semana abençoada e a qualquer momento a gente volta com novidades, ou no YouTube, ou no Instagram, ou quem sabe no site replay.tv.br. Fica com a gente. Um abraço, que Deus abençoe você e sua família.